Muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Tiago Coimi. Vamos dar aqui então início à nossa formação de literacia da inteligência artificial, que é aqui nesta Semana Digital, uma iniciativa da Divisão de Informática e Transformação Digital. E eu estou aqui com o meu colega João Gabriel Silva, da Divisão de Informática e Transformação Digital. Nesta apresentação vamos partilhar aqui em conjunto, numa versão talvez mais teórica e de reflexão, aqui completada pela parte do João, que será talvez aqui mais prática, onde vocês vão ter a oportunidade de ver algumas ferramentas a funcionar especificamente. No que diz respeito aos objetivos desta sessão em específico, gostava que saíssemos daqui com compreensão de alguns conceitos fundamentais de inteligência artificial, portanto, distinguir diferentes tipos de modelos e as suas aplicações académicas. Principalmente dos tópicos mais importantes desta sessão, saber utilizar as ferramentas de inteligência artificial de forma crítica, identificar as suas limitações e riscos. Isto é fundamental para este ciclo de estudos, portanto, calcular que temos aqui muitos alunos de licenciatura que já utilizam a inteligência artificial de uma forma muito contínua na sua vida pessoal. Perceber que aqui neste campeonato talvez seja necessário repensar e construir técnicas para que essa utilização não seja simplesmente uma utilização irresponsável e que tenha aqui os pilares da ética e da integridade académica, que é um dos últimos objetivos desta sessão que vamos falar hoje. Faço aqui sempre nesta sessão um disclaimer muito importante, ok? Inteligência artificial é um tema emergente e que está em acelerado desenvolvimento e, portanto, tanto como formador, no que diz respeito a quem está deste lado, estamos todos em diferentes pontos de partida. Portanto, temos estudantes que provavelmente já estão a dar os seus primeiros passos, temos estudantes que já utilizam de forma muito regular na sua vida, no seu dia a dia. Portanto, alguns conteúdos que aqui estão podem ser básicos e simples e vocês, portanto, não precisavam desta novidade. Calculo que outros não serão. E o que eu peço aqui é alguma flexibilidade de todos, até pela atualidade do tema, não é? Portanto, eu faço essa formação há um ano e cada vez que eu dou esta formação venho rever os conteúdos, eu tenho que rever conteúdos e atualizar. Portanto, a atualização no que diz respeito às ferramentas de inteligência artificial é muito acelerada. E, portanto, pode acontecer de uma semana para a outra existirem aqui alguns tópicos que já possam estar desatualizados. Não creio que assim o seja, mas de qualquer forma fica aqui este disclaimer. Deixa eu dar um mais que ver se tem alguma coisa que estão admitindo. Desculpa. Deixem-me só ver se falta admitir aqui alguém. Peço imensa desculpa. Não, está tudo. Está sim, falta. Eu não consigo. Está bem, não faz mal. Eu vou ver. Está bem. Tem que ser acesso. Lembra-me só quando vires o som, não é? Vamos começar então, e vamos começar um bocadinho por tentar perceber de uma forma, portanto, muito simples, né? porque não somos especialistas em tecnologias, mas perceber um bocadinho o que é isto da literacia da inteligência artificial e do que é que vamos falar hoje. Nós dividimos esta apresentação em 3 componentes de compreensão da literacia. Uma primeira parte, uma compreensão técnica. Portanto, o que é isto da inteligência artificial? Como é que funciona? Porquê que de repente todas as pessoas começaram a falar disto, se isto se calhar é uma coisa que até já existe há muitos anos para trás? Seguido, aquilo que é muito importante, uma compreensão prática, não é? Como é que eu devo utilizar? Portanto, é só agarrar, escrever e retirar da inteligência artificial aquilo que eu preciso para minhas tarefas e para o meu trabalho? Ou existem aqui algumas técnicas que eu posso aplicar? E, por fim, uma compreensão ética. Portanto, isto é só utilizar, é só agarrar nisto e, portanto, despejar nos nossos trabalhos? Que cuidados é que eu devo ter para utilizar a inteligência artificial de uma forma eficiente? E é isto que vamos falar no dia de hoje. E vamos começar exatamente por esta compreensão técnica sobre o que é a inteligência artificial. Não é? E eu trago aqui uma definição bastante genérica, que é até inclusive da NASA, que é como podemos descrever a inteligência artificial, a capacidade dos computadores realizarem tarefas complexas que normalmente são realizadas por seres humanos, como o raciocínio, a tomada de decisão, a criação e etc. E eu chamo a atenção para este fluxograma que aqui está, para percebermos a quantidade de áreas científicas que estão reunidas no que diz respeito à investigação de inteligência artificial. Portanto, quando falamos de inteligência artificial, não estamos a falar só de modelos de linguagem, de redes neurais, de machine learning, estamos a falar de mecanismos de tradução, de reconhecimento de visão, do processamento natural da linguagem, ou seja, estamos a falar de muitas áreas científicas que, a trabalhar e desenvolverem-se em conjunto, conseguem fazer-nos chegar a algum dos desenvolvimentos tecnológicos mais recentes e mais impressionantes, como, por exemplo, os modelos de linguagem, que são talvez as ferramentas de inteligência artificial que mais sucesso têm feito na atualidade. Parece que surgiu com o ChatGPT, mas a verdade é que nós já utilizamos inteligência artificial em tecnologia há muitos anos. Portanto, quando
utilizamos o Google Maps ou o Waze ou qualquer aplicação de mapas, estamos a utilizar a inteligência artificial. Os algoritmos de recomendação da Spotify, do Netflix, do YouTube, que acabam por orientar para a nossa pessoa aquilo que nós pretendemos, daquilo que nós pretendemos consumir, também já são orientados. Deixem-me só aceitar, peço desculpa, acho que entrou aqui alguém, não foi? Não, peço desculpa. Sim. Também utilizam algoritmos de. Também não utilizam inteligência artificial. Filtros o nosso próprio e-mail através dos filtros de spam ou o tal autocomplete utiliza tecnologia artificial. Assistentes virtuais não são de ontem, portanto, hoje fala-se muito dos chatbots, mas eu recordo, por exemplo, o IKEA já tem um chatbot que funciona pelo menos há 10 anos, portanto, já tem essa tecnologia. Peço desculpa, tivemos aqui um pequeno percalço e uma pequena queda. Eu vou voltar um bocadinho, não sei no momento em que eu caí, onde é que estávamos. Pode perguntar um pouco mais para trás. Aqui, se calhar já tínhamos falado. Ainda estava por aí. E já tínhamos falado deste, se alguém puder assim sinalizar só no chat, ou mesmo por microfone. Já agora, a partir disto, efetivamente, isto é uma ação aberta, portanto, façam as vossas perguntas, as vossas questões pelo chat. Se quiserem falar por microfone, também estão à vontade, ok? A ideia é que possamos também falar aqui um bocadinho em conjunto e que não seja só uma ação de um lado. Mas obrigado, alguma das pessoas já respondeu a dizer que foi aqui que eu fiquei. Portanto, vou recomeçar. Já utilizamos inteligência artificial há muitos anos na nossa vida pessoal, portanto não começou com o ChatGPT, nos mapas, nos sistemas de navegação, nos algoritmos de recomendação das redes sociais, ou do Spotify, ou do YouTube, nos e-mails, portanto os e-mails já têm filtros de spam e tecnologia de autocomplete há muitos anos a funcionar com recurso de inteligência artificial. Os tais assistentes virtuais e chatbots, portanto que já existem muitos sites de empresas, como por exemplo do IKEA, que já funcionam também muito antes de ouvirmos falar em ChatGPT, e o próprio reconhecimento facial, né? Portanto a questão de desbloquearmos o nosso telemóvel através da nossa face. Portanto, são tudo exemplos de tecnologia de utilização da IA no nosso dia a dia que nos permite perceber que isto é algo que já existe mesmo há muitos anos. A questão é o surgimento disto que é a inteligência artificial generativa. Portanto, este subcampo da inteligência artificial que utiliza os modelos de machine learning treinados em grandes volumes de dados para gerar novos conteúdos como textos, vídeos e imagens. E é talvez nesta altura em que nós começamos a escrever para um chat e obtermos respostas de uma forma muito intuitiva, muito compreensiva, conseguimos criar vídeos e imagens só através de um texto. É aqui que começamos a perceber que estamos realmente, a maior parte da sociedade, estamos perante algo novo e algo que começa a ter um desenvolvimento muito acelerado. E o grande culpado são naturalmente os modelos de linguagem. Né? Os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, o Gemini, a Claude AI, Anthropic ou o Copilot, que fazem exatamente isto, respondendo a todos os tipos de questões que estávamos habituados até o momento a ir ao Google, fazer pesquisas, percorrer sites, e eles acabam por conseguir nos responder todos os tipos de questões
em segundos, não é? E, portanto, de forma muitas vezes precisa, de forma até muitas vezes assustadora, e isto gerou muito interesse pela sociedade. Chegarmos aqui em 2025, provavelmente são poucas as pessoas que nunca ouviram falar do ChatGPT, né, diria eu. E o que é que são estes dos modelos de linguagem, como é que eles funcionam? Os modelos de linguagem parecem uma coisa muito, e é obviamente um desenvolvimento tecnológico muito acelerado, mas é um modelo basicamente capaz de compreender e gerar linguagem humana, e que funciona com base num padrão muito simples de previsão da palavra seguinte. Portanto, ele consegue prever com muita probabilidade qual é a palavra seguinte numa frase. Reparem, por exemplo, aqui eu tenho esta frase: no verão gosto de ir a... E se eu perguntar à maior parte das pessoas que aqui estão, responderão praia, não é? E é exatamente aquilo que ele acaba por me responder. No verão gosto de ir à praia. Responde de uma forma mais completa, não responde apenas praia. É capaz de responder outras perguntas, outras respostas além da praia. Ou seja, um modelo simplesmente relativamente complexo que, apesar de prever a palavra seguinte, não se limita apenas a escrever a palavra seguinte. Portanto, isto não é propriamente um autocomplete do e-mail, não é? Em que nós escrevemos fico ao dispor para qualquer esclarecimento e o e-mail completo, adicional. Não é exatamente a mesma coisa. Estamos a falar de modelos que trabalham com um volume de datasets gigantesco, não é? Portanto, e conseguem gerar probabilidade com base em milhões e milhões de palavras. Estamos a falar da questão da complexidade. Portanto, não é basicamente só a probabilidade de uma palavra surgir a outra. Há aqui uma questão de contexto. São modelos que conseguem compreender o contexto e analisam, além do contexto, a própria estrutura semântica do texto para fazer que isto integre os cálculos e consiga criar ali uma narrativa lógica. E, por fim, o próprio feedback humano. Eu recordo que no início, portanto, eu já não ouço falar disso há algum tempo, mas ano passado ouvíamos falar muitas vezes de chats de conversações ofensivas, portanto, que ofendiam o interlocutor, eu recordo-me que houve um que até ameaçou de morte uma das pessoas que estava a interagir com o chat GPT. Há toda uma equipa por trás destes modelos que acabam por moderar, por limar, por fazer ajustes para conseguir que o modelo tenha ali algumas limitações, nomeadamente no que diz respeito ao conteúdo tóxico e desadequado. É basicamente aqui que há a maior moderação das pessoas que estão a gerir esses modelos. E, portanto, este conjunto de recursos, de componentes, ajudam a fazer que estes modelos de linguagem sejam muito mais complexos do que um autocomplete. Temos vários, eu não conseguiria trazer aqui todos que existem, não é? Trago aqui três que eu penso que são três modelos muito importantes e importantes em diferentes perspectivas. O Cloud Sonnet 4 de Anthropic, talvez destes modelos com uma capacidade de raciocínio analítico mais profundo e estruturado, é muito utilizado e recomendado pelas universidades por uma excelente capacidade de trabalho académico e análise de texto. E eu não ponho aqui, por acaso, na descrição, pela questão também da integridade. Portanto, é um modelo que tem a questão da integridade académica muito aprofundada. Portanto, é muito importante para este modelo a questão da integridade académica e por isso é muito recomendado por muitas universidades a sua utilização. ChatGPT, que é, portanto, dispensa aqui apresentações, não é? É talvez a mais popular pela forma como surgiu. Tem uma integração com um modelo de criação de imagens muito famoso também, o DALL-E, e é ótimo também para tarefas como o brainstorming e ideação criativa. E o Gemini? O Gemini tem a grande vantagem de ser uma integração nativa no ecossistema da Google. E, portanto, a maior parte de nós, a maior parte da população já está muito habituada a trabalhar nos ecossistemas da Google e ele acaba por se integrar ali de uma forma muito eficiente. E não é à toa que, se calhar, quem conseguiu ali evitar o ChatGPT durante muito tempo já recebeu resposta de inteligência artificial do Gemini na sua implementação direta através do motor de busca da Google. Tem também uma boa capacidade multimodal de criação de texto, imagem e vídeo e é basicamente uma interface muito, muito familiar. Passo aqui então alguma dúvida, alguma questão que queiram perguntar sobre esta primeira parte mais teórica sobre o funcionamento da inteligência artificial e as suas componentes? Estamos bem? Então vou dar seguimento. Nesta parte aqui sobre a compreensão prática, que vou dividir com aqui o meu colega João, numa parte em que falei mais sobre uma parte também ainda muito pouco teórica e que o João vai também aqui experimentar alguns modelos para vocês perceberem como é que funciona e as suas vantagens e potencialidades. Mas quando falamos de modelos de linguagem, falamos deste palavrão que são as prompts, não é? Que é basicamente aquilo que nos permite interagir com a inteligência artificial. E porquê que as prompts trazem aqui uma mais-valia tão grande? Portanto, eu sou bibliotecário e nós nas bibliotecas temos um exemplo muito prático para isto, que é, até uns anos atrás, qualquer pessoa que quisesse receber uma resposta eficiente dos livros ou dos artigos que nós tínhamos disponíveis,
teria que fazer aquilo que nós chamamos uma pesquisa estruturada. E reparem, a minha questão é um estudante que quer perceber o impacto da inteligência artificial no ramo imobiliário e especificamente no preço das casas. É essa pesquisa que ele quer fazer para encontrar livros e temas sobre este assunto. Ele tinha que fazer uma pesquisa sobre o tema da inteligência artificial, depois tinha que fazer uma pesquisa sobre o tema de imobiliário e do preço das casas, e depois tinha que se preocupar com outras coisas que não estão aqui tão patentes, como os operadores booleanos. Isto é uma turma de alunos que entraram da primeira de licenciatura. E eu acredito que a maior parte de vocês nem sequer nunca ouviram falar de operadores booleanos, e ainda bem, eram ferramentas dos catálogos muito antigos, mas que nos permitia fazer pesquisas mais eficientes. Os próprios limitadores, limitar o sítio onde a pesquisa vai ser feita, a questão das aspas, do género, portanto, quando pesquisamos no Google, se vocês quiserem pesquisar no Google o vosso nome, né? Um exemplo, Tiago da Mota Cunha. Se eu pesquisar Tiago da Mota Cunha sem aspas, vão-me aparecer todos os Tiagos, todos os Motas, todos os Cunhas, tudo misturado. Quando pesquiso Tiago da Mota Cunha com aspas, estou a pesquisar uma expressão exata. Então, tem alguém com o microfone ligado? Eu acho que o JM Andrade quer fazer uma pergunta, desculpa lá. Não faz mal. Portanto, só aqui para finalizar esta parte, isso era pesquisa estruturada, né? Portanto, tínhamos que ter uma linguagem muito preparada para obter respostas. João, não sei se é João. Pode perguntar. Não estamos a ouvir. Neste caso, se quiser, faça pelo chat. Se calhar é mais... Ok? Vou desativar. Sim? Não estamos a ouvir, vou desativar o microfone. Ele é o micro do computador dele. Sim, se calhar já faça, se puder fazer o chat, nós aqui fazemos essa ligação. Não faz mal, não há problema algum. Vou só continuar esta parte e já respondo a pergunta que vai surgir daqui, ok? Esta é a pesquisa, só para não perdermos aqui o raciocínio. Então reparem, para receber aqui uma resposta, exigir aqui tempo de qualidade na questão da criação da pergunta, não é? E o que estes modelos de inteligência artificial trazem é uma leveza no que diz respeito à linguagem natural, ok? Portanto, não precisamos estar preocupados se pesquisamos no assunto, se metemos aspas, se criamos 3 ou 4 tópicos, o que é um operador booleano. Não precisamos nada disso. Nós falamos com o chat GPT, por exemplo, da mesma forma que falamos com uma pessoa. Portanto, é muito simples neste aspecto. Então, basicamente, eu só preciso meter no chat GPT qual é o impacto da inteligência artificial no ramo imobiliário, especificamente no preço das casas, e vou obter aqui um conjunto de respostas. Isto aqui não é propriamente o chat GPT, é um Consensus, uma outra ferramenta, mas com esta mesma pergunta, reparem, eu obtenho uma resposta muito precisa, com contexto, ao contrário dos catálogos, onde só obtenho livros, aqui eu obtenho contexto, obtenho texto, especificamente a minha resposta, e obtenho aqui também referências bibliográficas, para ir recuperar artigos que estejam associados. De uma forma muito simples, não é? Portanto, sem ter que me preocupar tanto na forma como eu faço a pergunta, mas na pergunta em si. Mas ainda assim, como vocês vão perceber agora, com alguma preocupação na forma como nós fazemos a pergunta. Já temos alguma pergunta neste caso? Não, ainda não. Ok. Como construir uma boa prompt, não é? Como é que nós podemos recolher dos modelos de linguagem e destas ferramentas deste tipo a maior qualidade possível? Primeira dica de todas, é mais importante sermos muito claros, ok? Clareza, diretos e objetivos, evitar ambiguidades que confundam a máquina. Portanto, contexto, muito importante. Além da clareza e da especificidade, contexto. Muitas vezes precisamos mesmo dizer o que é que fazemos, para quem nós vamos falar, quanto tempo é que temos, que tipo de discurso nós queremos construir, todo o contexto possível para dar à máquina melhor resposta que nós vamos obter. Portanto, são 3 dicas de ouro para construir uma boa prompt. Da mesma forma que se perde num catálogo algum tempo a estruturar uma pesquisa para recolher livros ou artigos, no modelo de linguagem percam sempre algum tempo para construir uma boa prompt, que permite aqui uma conversação eficiente. Exemplos de boas prompts. Portanto, preciso apenas de uma definição. Um prompt direto. Define a epistemologia em 200 palavras. Uma coisa muito direta. Ou contextual, né? Portanto, estou a preparar uma apresentação para um trabalho sobre migrações internacionais, para uma disciplina de licenciatura de Sociologia, sugere uma estrutura para uma apresentação de 5 minutos. Portanto, contextualizei tudo, disse que é uma licenciatura, portanto, ele não vai fazer uma apresentação para crianças, nem vai fazer uma apresentação para leigos, vai fazer uma apresentação específica para um conjunto de pessoas especializadas, mas também uma apresentação só de 5 minutos. Portanto, ele vai ter isto tudo em consideração na resposta que eu vou obter. Interativos, muitas vezes eficientes. Portanto, em vez de despejarmos uma quantidade enorme de palavras na primeira prompt, que confunde o sistema,
Podemos ir passo a passo. Portanto, explica a teoria do contrato social de Rousseau. Ok? Explicaste, mas reformula, eu percebi a explicação, mas agora reformula isto com uma explicação específica para o público do ensino secundário. E agora compara com outra teoria. Vamos construindo aqui uma cascata de prompts para obter o melhor resultado possível. E também a tal técnica da palavra proibida, que é muitas vezes importante para nos ajudar aqui num discurso. Muitas vezes estamos presos em 4 parágrafos e utilizamos a mesma palavra 6 vezes ou 10 vezes. Não sabemos como substituir aquela palavra. Pode ser aqui uma boa forma de conseguir sugestões. Explica a importância do Renascimento para a arte ocidental, mas evita usar termos técnicos ou nomes de artistas. E a máquina vai fazer com que isto surja, evitando as palavras que nós pedimos. O que é fato é que, alguns anos atrás, portanto, talvez 2 anos atrás, quando logo nos primeiros anos de utilização do ChatGPT, surgiu aqui um. Está aqui a forma. Um bocadinho, peço desculpa. Só aqui atualizar a página. Acho que não estava. Quebrou a imagem. Estava a quebrar a imagem, não estava? Ah. Falava-se muito desta coisa da engenharia de prompt. Eu gostei muito do tema, ainda pensei que a certa altura da minha carreira ia me tornar engenheiro de alguma coisa. Mas o que é fato é que isto tem-se revelado que não é tão eficiente quanto isto. Há aqui um artigo muito interessante que saiu em 2023 na Harvard Business Review, que fala um bocadinho sobre esta questão de engenharia de prompt não ser propriamente o futuro. Tem aqui esta frase que eu acho muito interessante, que é: as futuras gerações de sistemas de inteligência artificial se tornarão mais intuitivas e hábeis em entender a linguagem natural, reduzindo a necessidade de prompts cuidadosamente elaboradas. E isto já se sente muito. Eu recordo que havia uma altura que nós tínhamos prompts detalhados, por exemplo, para responder de forma eficiente a um e-mail, e que dizia que nós tínhamos que utilizar determinada pontuação, determinada linguagem para obter a melhor resposta possível. Mas o que é fato é que o desenvolvimento dos modelos de linguagem já percebem muito bem o contexto, já percebem muito bem a nossa linguagem e já conseguem adequar de uma forma mais bem conseguida aquilo que nós precisamos, a resposta à nossa prompt. E, portanto, talvez a preocupação com a prompt ainda se mantenha importante nessas dicas que vos mandei anteriormente, mas talvez uma capacidade analítica de formulação de problemas seja mesmo aquilo que nós estamos à procura. Portanto, talvez antes de recorrermos à inteligência artificial de uma forma completamente arbitrária, será que nós conseguimos formular problemas para perceber exatamente aquilo que nós queremos? Portanto, não fazer uma pergunta qualquer, tentar perceber exatamente aquilo que nós queremos investigar. E isto é uma técnica de formulação de problemas que resulta para a investigação de uma forma geral, mas que pode encontrar aqui, numa primeira utilização da inteligência artificial, um fiel companheiro, ok? E eu falo de 3 técnicas muito simples. A primeira é a técnica do diagnóstico. A técnica do diagnóstico consiste em analisar o contexto, né? Identificar os elementos-chave e clarificar o objetivo da questão. Antes de perguntarmos à inteligência artificial, é fundamental percebermos o que é que queremos mesmo saber. Portanto, eu posso perguntar à inteligência artificial: quero saber porque é que a Revolução Francesa foi importante. Mas sabemos que a Revolução Francesa foi um marco gigantesco na forma como a sociedade se desenvolveu. O que é que eu quero dizer com importante, não é? Será que eu estou a falar só da política? Ou quero saber a cultura? Ou quero saber a economia? E ela foi importante para quem? Foi para a França? Foi para a Europa? Para as colónias? Qual é a perspectiva que eu quero desta resposta? E em que período é que estamos a falar? Porque ela foi importante logo no século XIX, mas também foi importante no século XX e até os dias de hoje, pequenas coisas da Revolução Francesa mantêm a sua importância ativa. Portanto, antes de perguntarmos desta forma muito aberta porque é que a Revolução Francesa foi importante, fazermos um diagnóstico daquilo que queremos mesmo obter. Quem sabe fazer uma prompt mais deste género. Quais foram as principais transformações políticas e sociais provocadas pela Revolução Francesa na Europa ao longo do século XIX? Contextualizo exatamente o tópico que quero saber, o local e o espaço geográfico e o horizonte temporal. E talvez daqui consiga obter uma resposta mais detalhada e que não seja tão confusa e que seja, obviamente, mais um conteúdo relevante no ensino superior do que um conteúdo aberto que utilizamos talvez no trabalho do ensino secundário ou antes disto. Uma outra técnica muito importante é a tal decomposição. Às vezes estamos a trabalhar problemas tão complexos que dividir este problema em pequenas partes é mais fácil de gerir. Permite a própria ferramenta de inteligência artificial construir um raciocínio mais bem conseguido. O que eu posso perguntar, por exemplo, como é que as redes sociais influenciam a democracia? Isto é um tema que está muito na baila, mas é que influencia a democracia. O que é que isto significa, não é? Portanto, quais aspectos da democracia que estamos a falar? Da participação política, das pessoas que vão votar, da desinformação e na forma como isto influencia o sentido de voto?
né? Mas isto já aconteceu, já temos casos práticos de locais onde a democracia foi posta em causa pelas redes sociais. Portanto, reparem a complexidade do problema para lançarmos para a inteligência artificial e obtermos uma resposta bem conseguida. Portanto, em vez disso, fazer aqui umas sequências de prompt e construirmos nós o nosso raciocínio. Há casos onde isto aconteceu e vamos receber um feedback sobre isto. Então, mas se há estes casos relacionados com a desinformação e com a fake news, como é que elas se espalharam nas redes sociais? Vamos procurar evidências, basicamente. Vamos procurar evidências para conseguir transportá-las para aquilo que é o nosso trabalho científico. Que é isso que nós queremos. Nós queremos recolher conteúdo e evidências para, com as nossas próprias palavras e com a nossa própria capacidade de construir um raciocínio, trazer isto para aquilo que é a nossa vida académica. E mesmo a reformulação do problema, portanto, antes de falarmos de inteligência artificial, quem já não esteve à volta de um papel branco com uma crise de inspiração, não é? Portanto, como é que eu saio daqui? Eu tenho que escrever um artigo, um resumo, um ensaio sobre este tema e este papel branco não sai daqui. Isto até tem um termo técnico qualquer que eu não me recordo. Mas não consigo sair daqui. Portanto, mesmo em relação ao IA, isto pode acontecer de muitas formas. Nós estamos a perguntar tantas vezes a mesma coisa e a resposta que obtemos não tem nada a ver com aquilo que nós queremos, porque não reformular a pergunta de formas diferentes para tentar perceber tipos de respostas diferentes que se encaixem mais naquilo que nós estamos à procura, né? E tem aqui alguns exemplos sobre, eu quero saber a importância da linguagem na construção da identidade, desculpem. Perguntar, por exemplo, como essa variação linguística reflete pertenças sociais e culturais, de que forma a linguagem contribui para uma formação de uma identidade coletiva, como diferentes formas de falar são associadas a estereótipos identitários. Várias perguntas diferentes que vão ter respostas também diferentes, encadeadas muitas vezes uma das outras, e que nos vão permitir ter aqui uma visão mais construtiva do problema que estamos a procurar. Portanto, 3 técnicas muito simples que nos ajudarão, antes de sentarmos atrás de um computador a explorar estas ferramentas, perceber pelo menos se estamos a ser eficientes ou não. Okay? Tão importante como a reformulação de problemas é avaliarmos aquilo que recebemos, ok? E percebam que, e na última parte da apresentação vão perceber isto com alguns casos práticos, que eu vou falar na parte da compreensão ética, mas nem tudo, ou melhor ainda, muito do que surge de resposta nos modelos de linguagem não estão corretos, são confusos, não são muitas vezes alucinações. Tudo que retiramos dali exige uma avaliação crítica. Principalmente neste nível que aqui estamos, que é o ensino superior, onde vocês apresentarão trabalhos para um conjunto de académicos especializados que provavelmente sabem tudo sobre o tema que vocês estão a escrever. Portanto, tenham isto em atenção. Não é? O que vocês vão escrever, como alunos do primeiro ano de licenciatura, há um professor que provavelmente já leciona há muitos anos e consegue reconhecer aquilo que é vosso e aquilo que vocês estão a referir, se é de uma pessoa ou não. Não é? Portanto, o que acontece muitas vezes, se está bem citado ou não. Mais importante do que tudo, a resposta que vocês recebem, os modelos estão cada vez mais preparados com fontes, portanto, quando vocês perguntam uma definição, como eu mostrei só aqui muito rapidamente atrás. Oi? Peço desculpa. A maior parte dos modelos já faz esta coisa que é, responde a uma pergunta, mas lança também uma referência do artigo. Verificar o artigo. Conferir no artigo se essa resposta é verdadeira, se isto não é uma invenção, se isso não é uma má interpretação. É fundamental para garantir a fiabilidade de um output de inteligência artificial. A relevância, não é? Portanto, reparem que no ChatGPT tanto estão alguns livros consagrados na academia, alguns artigos consagrados na academia, como o blog do Arlindo. Portanto, está lá tudo. Tudo alimenta esta máquina que é o ChatGPT. Portanto, reparem que ele não consegue sempre trazer aquilo que é mais relevante. Portanto, vocês, ao ir a fundo, conseguem perceber se estão a citar no vosso trabalho uma investigação relevante ou não. Atualidade, não é? Portanto, muitas vezes estamos a extrair dados e não estamos preocupados se eles são atuais. Será que já houve uma atualização sobre isto? O ChatGPT respondeu-me aquilo de uma forma, mas se calhar os dados não são os mais atuais possíveis. Principalmente quando utilizamos as versões gratuitas em que não estamos a utilizar um modelo mais atualizado. Autoridade. Perceber se aquilo que eles dizem está citado no artigo X, nós temos que lá ir perceber se efetivamente é o autor e se é uma fonte fiável, ok? Se esse autor existe, se ele tem um currículo, se ele é só uma pessoa a escrever de uma forma qualquer. E a questão do contexto, né? Portanto, se o conteúdo é muito superficial, portanto, no ensino superior se calhar não é o caminho que nós queremos seguir, queremos entrar aqui numa fase mais especializada. Portanto, a avaliação de outputs é talvez do mais importante que vocês podem trazer para aqui, para conseguirem utilizar a inteligência artificial de uma forma eficiente e produtiva. Que isso não seja um bicho-papão para sempre, de evitar completamente, mas com a noção perfeita dos riscos que nós temos a correr
não só na integridade académica dos nossos trabalhos, mas também naquilo que é a construção do nosso pensamento crítico e da nossa capacidade de expressão. Não é? E agora, antes de entrarmos na compreensão ética, já vos lancei demasiado com esta parte aqui mais teórica, e vou passar aqui a palavra ao meu colega João, que vai pôr aqui a mão na massa e vos mostrar aqui algumas ferramentas em ação. João, qual que é teu? Força aí. Substituição na partida de futebol, da apresentação. Olá, pessoal. Quem não me conhece, alguns já me conhecem, eu sou o João Gabriel. A ideia é, rapidamente, sem também tomar muito tempo da apresentação, eu queria mostrar para vocês algumas coisas relacionadas a ferramentas que podem ajudar no ensino. Como é do meu conhecimento, do nosso conhecimento, todos vocês são alunos, né, ou quase todos alunos de licenciatura, ou estão inicial, mestrado, agora, ou algum tipo. E eu separei aqui algumas coisas que eu acredito que podem ser interessantes para vocês, no caso. Basicamente, eu vou rapidamente só falar um bocado disso e depois já vou para apresentar, para dar um contexto inicial e que vocês possam entender melhor o que é. Então, a ideia é desvendando o IA, né, ferramentas essenciais para a sua licenciatura, como a inteligência artificial pode ser a sua maior aliada nos estudos. Já agora, no início, eu já trago algo bem importante e como, digamos, uma reflexão. No caso, basicamente tem um ano que eu comecei a me especializar, a estudar mais inteligência artificial e há muito tempo atrás eu tinha certas restrições, preconceitos e não gostava muito dessa ideia porque acreditava que iria acabar quebrando um pouco da minha criatividade. E a ideia é realmente que vocês, como o Thiago ainda vai falar a respeito disso, tenham muito cuidado com tudo que vocês façam utilizando inteligência artificial, validem as respostas que obtiverem quando estiverem utilizando o chatbot. Nunca, 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 nunca coloquem dados pessoais, seja documentos de familiares, nomes, entre outras coisas, ok? E principalmente, utilize a inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio. Eu sei que muitas das vezes nós temos dificuldade para iniciar um projeto ou algo do tipo, mas você pode, né, como o Thiago também estava falando do papel branco, escrever algumas ideias no papel, ok? Inicialmente, para que você possa depois utilizar no seu prompt. Não coloque a inteligência artificial para fazer tudo por você. Por que eu também digo isso? Ela está num processo de desenvolvimento muito maior, a IA generativa, e eu acredito que no futuro vai haver um controle muito mais rigoroso. Publicações, trabalho, teses ou coisas que viemos a fazer utilizando a inteligência artificial da forma errada, vai ser um problema no futuro, no caso, que as pessoas vão descobrir, ok? O processo, digamos, só para eu prosseguir, atualmente temos uma plataforma na faculdade que é o Turnitin, ok? Ele faz a avaliação do documento. Vocês, em algum momento, né, vão passar por isso, porque no final o docente faz o processo de avaliação e submete. Essa plataforma ainda não tem integrado e ativado a análise de inteligência artificial, mas para o próximo ano isso vai acontecer. E já há pessoas a falar que utilizam inteligência artificial ou descobrem da forma errada. Então, pensando no caso de uma forma prática, né, tentando pensar da cabeça de um aluno, ok, eu acabei de chegar na universidade, né, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como é que eu posso utilizar a inteligência artificial como um auxílio nesses próximos 3 anos? E basicamente eu separei alguns pontos para falar para vocês, que é o Gamma, ok? O Notebook LM, o AI Studio e o Gemini. O Gamma ele transforma ideias em apresentações visuais impressionantes em minutos, sem necessidade de design manual. É muito intuitivo, é interessante. A gente vai fazer aqui rapidamente uma apresentação, mostrar. Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês agora eu criei no Gamma, ok? Mediante um prompt. Depois selecionei algumas imagens, fiz algumas alterações nos blocos, até que ficou de acordo com aquilo que eu acredito que seja mais interessante. Vantagem, na minha opinião, agilidade. Eu tenho muita dificuldade, eu posso ter facilidade para escrever e gerar ideias, mas tenho dificuldade para estruturar elas numa apresentação de PowerPoint. Imagina fazer uma apresentação de 20, 30, 40 slides. Com a utilização da inteligência artificial, ela faz essa estruturação para você mediante o prompt e depois você é responsável por avaliar cada slide e, principalmente, verificar se essa informação é verídica ou não. Então, não é do tipo só chegar, colocar o prompt, está pronto, nem reviso nada, professor, está aqui, e vai fazer a apresentação.
E é importante tomar cuidado, porque já aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava fazendo uma apresentação e tinha uma parte aqui embaixo que estava escrito errado. Ou era uma informação que não estava batendo. E eu vi depois. Então, assim, é muito importante que vocês tomem cuidado com isso. Depois, o Gama. Eu vou falar rapidamente o que é o Gama, né? O Gama é uma ferramenta revolucionária que utiliza inteligência artificial para transformar textos simples em apresentações visualmente atrativas, documentos profissionais ou páginas web interativas. Esqueça de horas intermináveis a ajustar slides no PowerPoint. Para que serve? Ideal para criar slides para seminários, trabalhos de grupo e apresentações acadêmicas, de forma automática e profissional. Dica prática: experimente o comando. Crie uma apresentação sobre a importância da gestão do tempo para estudantes universitários. Isso aqui já é, inclusive, um prompt que nós podemos utilizar para fazer uma apresentação. Eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida e prática, no sentido, ao invés de eu falar tudo, eu vou falando ferramenta por ferramenta e a gente vai, né, visualizando o que acontece aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar à vontade. E para iniciar a primeira parte, eu venho aqui. Esse aqui fica ali. Espera lá, só um minuto. Pronto, agora sai. Gama. Eu vou abrir uma aqui, Gama App, ok? Só para que vocês percebam, o Gama é gratuito até uma certa quantidade de créditos. Se eu não me engano, antigamente vinha muito menos, agora já vem 400 créditos. E ainda digo mais, depois de passado X tempo, os créditos voltam, mas não é assim tão rápido. Truque. Imagina que você venha fazer no semestre talvez 20, 30 apresentações, ok? E você não quer pagar. É só um truque, não no sentido de querer enganar nem nada. Você pode criar contas diferentes, ok? De e-mail e utilizar o Gama várias vezes. Ou seja, se eu tenho 400 créditos na minha conta, se eu crio 3 contas diferentes, eu tenho 1.200 créditos. E aqui, basicamente, é muito simples, muito fácil. Tem aqui as configurações ao lado, que eu não vou explorar muito. Nós viemos por aqui, né? Criar novo. Aqui eu posso colar um texto, ok? Posso gerar, importar um arquivo URL ou remixar um modelo. Eu geralmente sempre vou no gerar, ok? Utilizo gerar. E aqui é uma parte bem importante, porque eu utilizo muito para apresentação, mas eu poderia gerar uma página web, um documento ou um social. Na parte da apresentação, como eu havia dito, a versão gratuita só dá até 10 créditos, ok? Eu posso escolher qual é o idioma que eu quero criar a apresentação. No caso, eu vou escolher aqui, só um minuto, português Portugal, ok? Aqui tem uma outra coisa que é importante, que é o estilo do padrão da interface, como é que vai ficar. E aqui também dá uns exemplos, ok? Que vocês podem utilizar. Como eu copiei aquele, não pegou, só um minuto. Ok, vamos ver se agora ele vai pegar. Ok. Crie uma apresentação sobre a importância da gestão do tempo para estudantes universitários que são, digamos, recém-chegados. Ok? Eu vou gerar o contorno e aí ele, no caso, já vai me mostrar aqui mais ou menos como que vai ser cada slide. Ok? Primeiro slide, né? A importância da gestão do tempo para estudantes universitários recém-chegados. Depois ele já vem. Isso aqui é tudo IA generativo, ok? Isso está sendo criado pelo Gama, mas como eu falei, depois você vai ter que validar essas informações. E depois ele vem, desafio do primeiro ano universitário, o que é a gestão do tempo, impactos positivos da boa gestão do tempo, principais obstáculos identificados, modelos, e assim, assim vai. E aquilo que eu falei, ele também tem aqui uma quantidade de tokens, ele já mostra qual é o quantitativo que vai gerar aqui, 871, e dá 50 mil tokens, no caso, para essa apresentação. E a questão que eu falei, paga, né? Dá para gerar muito mais cartões e é grátis até 10. Mas acho que também é interessante porque tem apresentações que são pequenas, e vocês também conseguem colocar bastante informação, então é algo bem interessante. Eu clico em gerar. Agora temos que esperar um bocadinho. Ok? Ele já fez algo que eu não queria que fizesse, mas eu já vou mostrar que é interessante. Isso daqui eu só tenho que aguardar. Ok? Ele está no processo de gerar, não tem muito o que fazer. Isso aqui são imagens que ele gera de inteligência artificial. Esses textos eles pesquisam, né, nas bases de conhecimento e assim vai. Geralmente são 2 minutos, 3 minutos, a depender. Se fossem mais cartões, iria demorar um bocado mais, ok? Isso aqui ele vai. Não tem muito o que fazer agora, é esperar um pouquinho.
Pronto, tá quase acabando. Ok, pronto. Pronto. Ele finalizou a apresentação, certo? No caso com a apresentação, eu já posso vir aqui e clicar em apresentar, se eu quisesse. Ou seja, a importância da gestão do tempo para estudantes universitários recém-chegados. E aqui eu já tenho um slide pronto para fazer uma apresentação. Mas é aquilo que eu disse. Não quer dizer que tudo que está aqui é verídico. Então, tem que se analisar e fazer um processo de filtragem para verificar se vai de acordo. Okay? Isso aqui já é uma apresentação de um trabalho, de um teste, algo do tipo, e assim sucessivamente. E agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês que eu achei interessante, que é basicamente o seguinte, aqui tudo é editado, né? Vocês podem apagar tudo isso, a imagem. Vocês podem, olha, eu não quero essa imagem. A gente pode pedir para modificar. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito é isso daqui. Você pode colocar aqui um prompt em português ou em inglês e ele vai gerar uma nova imagem, ok? Isso daqui também é muito interessante. Eu posso solicitar que ele pesquise imagem na web, posso fazer um upload de uma imagem que eu já fiz, GIFs no Gify, ilustrações, né, fotográficas, entre outras coisas. Geralmente eu deixo pesquisar na web e algo que eu gosto muito que é, além disso, olha, rapidamente eu já faço alteração, certo? Isso aqui, a primeira imagem foi gerada por IA e a segunda já é uma imagem da web. Algo que eu gosto muito é isso daqui, ó. Uso comercial gratuito, ok? Nós podemos utilizar imagens que são gratuitas, ou todas as imagens, ou, como eu havia dito aqui em cima, alterar qual é a imagem que você quer, ou principalmente colocar um prompt que ele possa gerar, ou fazer uma pesquisa da imagem. Isso serve para tudo, ok? Serve para tudo. E aqui ao lado tem as opções, né? De blocos básicos, imagens, layouts inteligentes, nós podemos mudar, diagramas inteligentes, gráficos e diagramas, vídeos e mídias, incorporar aplicativos e páginas web e formulário de botões. Ele basicamente pulou, mas o que eu queria mostrar para vocês é a parte da construção, que está basicamente aqui. Só um minuto. Exato. É isso daqui. Imagina que vocês não gostaram muito dessa apresentação que eles criaram, mas gostaria de utilizar parte do prompt que foi inserido no processo de criação. Vocês podem vir em prompt de origem, ok? E aqui embaixo, exato, modo avançado. Exato. Esse é o modo avançado do Gamma, que eu acho que é bem interessante. Quantidade de texto. Esse está conciso. Eu poderia colocar extenso e gerar um novo. A apresentação vai ficar muito maior. Ou eu posso escolher qual o padrão que eu quero. Escrever para. Aqui eu posso utilizar estudantes universitários, ou eu posso colocar estudantes investigadores que estão desenvolvendo um projeto em parceria com outras faculdades. O tom eu posso, né? Linguagem clara, sem agressividade, com o uso rebuscado da ortografia, enfim. E aqui também posso escolher qual é o idioma que eu desejo que seja criada a apresentação. Esses templates já são grátis, ok? Vocês podem alterar e modificar a qualquer momento. E aqui também tem adicionar palavras-chave extras que podem ajudar na apresentação também. E aquilo que eu havia mostrado para vocês. Eu posso, inclusive, gerar uma página web. Já mostro para vocês. Vou fazer uma alteração aqui. Então, assim, depois, com calma, com tranquilidade, se vocês tiverem interesse, criem uma conta no Gamma, ok? Utilizem um prompt para gerar algum tipo de apresentação ou algo que vocês queiram testar e visualize depois como ficou o resultado, além de fazer aquela questão da pesquisa. Então, eu vou colocar detalhado, eu vou fazer só uma alteração aqui para ver como é que ele vai ficar. Vou colocar esse roxo e vou colocar a página na web. Vamos ver como é que ele vai fazer. E ele vai gerar um novo arquivo com essa parte que já foi, no caso, digamos, criada, ok? Para não ter que gerar tudo, digamos, pesquisar tudo do zero, enfim. Primeiramente, eu mostrei uma apresentação, ok? Agora eu estou mostrando o desenvolvimento, digamos, de uma página web, sem ter que fazer código, nada, ok? Isso, inclusive, pode depois ser, no caso, descarregado e colocado numa hospedagem, que provavelmente vira ali, tipo a palavra faltou agora. Uma página web, mas me faltou a palavra agora, desculpa. E aqui é tudo isso, pessoal. Todas essas informações, olha, eu posso vir aqui, alterar o layout,
como está aqui do lado. É uma questão de testarem, ok? Essa parte é mais no sentido de apresentar a ferramenta de inteligência artificial que gera apresentações que vão ajudar bastante vocês em todos os trabalhos, ok? Basicamente, a respeito disso... Ele ainda está gerando, desculpa. Demora um pouquinho, mas não muito, ok? Mas demora um pouquinho. As outras plataformas que vamos mostrar não criam ainda, ok? Slides. Há outras plataformas também, mas o Gama é realmente muito conhecido no mundo, no Brasil, em Portugal, e acho que é bem interessante para vocês já irem se acostumando com esse tipo de ferramenta que podem, no caso, dar uma grande ajuda para as apresentações. Está demorando um pouquinho, mas é normal. É muito conteúdo. Ok, perfeito. E aqui eu já escrevo aqui workshops, descarrego os recursos. Aqui já é uma página web pronta, de uma apresentação relacionada à gestão do tempo para estudantes. Ok? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte do Gama? Não? Ok. E para finalizar, eu vou até mostrar. Ontem a plataforma... Ontem utilizamos o Gama também para fazer a apresentação da formação de cibersegurança. A Evelyn levantou a mão, não sei se quer fazer uma pergunta. Pode falar, Evelyn. Pode ligar o micro se quiser, Evelyn. Está com o micro desligado. Está desligado. Deixa eu ver se eu consigo... Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Era para saber, tudo bem? Era para saber, para mostrar um exemplo da criação de um gráfico, porque eu estou a fazer o mestrado e uma das cadeiras a gente tem que trabalhar muito com resumir, né, a ideia de um texto, mostrar a ideia numa folha só, numa página só, é um resumo gráfico. E era possível com esse programa fazer isso também, colocar as ideias principais e ele transformar em gráficos? Sim, também. Mas também tem como você utilizar outras plataformas. Mas você vai gerar muitos gráficos ou só algum gráfico Uma específico? página só, tem que estar tudo resumindo em uma folha. Você pode fazer isso utilizando essa parte que eu te mostrei aqui da página web, ok? Que foi desculpa lá. Eu acho que foi essa. Mas há Exato. outros programas mais interessantes para isso, né? Eu confesso que eu desconheço muito. O Gama, ele realmente é muito interessante para isso tudo. Porque como eu até coloquei você aqui agora, só um minuto, para ter gerar... Cadê aquela opção? Exatamente aqui. Ele tem a página web e tem Página como da gerar um web. documento, ok? E aí no documento você pode jogar as informações e pedir para ele criar um gráfico mediante isso, percebe? Ele faz Sim, sim. pesquisas na internet, então é algo tranquilo para você criar. Ok, obrigado. Nada. Temos o Nuno também levantou aqui a mão. Pode perguntar. Sim, a questão é, dá para exportar, por exemplo, para PowerPoint ou Prezi? Tá, agora eu mostro o Prezi. Boa pergunta, acho que não, mas já agora visualizamos. Cadê? Estou aqui, ó. Exportar. Muito obrigado por lembrar disso. Eu consigo exportar para PDF, ok? Para PowerPoint, Google Site e PNGS. Probleminha nisso. A versão gratuita, o que vai acontecer? Não é um problema. Ele só vai ficar aqui embaixo uma marca d'água escrito Gama, ok? Mas não é nenhum problema. E, inclusive, uma das coisas que nós estamos indicando que não é o futuro, é o correto. Apresentações, criações, tudo com IA generativa, é interessante que depois vocês coloquem no documento que vocês vão apresentar. Exemplo, eu utilizei isso aqui para criar a minha apresentação, ok? Quais são as partes que você colocou que você sabe que é IA generativa? Isso daqui não foi eu que criei. Isso aqui foi criado, ok? Agora, imagine que aqui eu viesse e colocasse mais um texto com 20 linhas. Isso aqui já foi o João que criou. Então, é interessante, talvez, criar dois programas. Dois ficheiros. Um que fica num control assim, que vai ser tudo, né, criado por inteligência artificial, e um outro que não fica assim, uma suposição, cores ou fonte, que foi criado por vocês. Ok? Alguém tem mais alguma... Obrigado. Mas basicamente é isso. Você pode vir aqui, como eu te falei, exportar para PDF. Ok? Vou até mostrar aqui que fica melhor. Ele vai exportar para PDF. Porque aí, assim, a vantagem disso é que vocês não precisam ter internet na hora de fazer a apresentação. Ok? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, aquela questão da marca d'água do Gama.
Mas aqui já está a apresentação toda pronta. E as imagens são alteráveis. Essas aqui são imagens geradas por o modelo mesmo de inteligência artificial. Por isso que elas têm essa questão meio futurística, a qualidade é altíssima, o desenho do rosto, enfim, luminosidade. Fiquem à vontade que vocês podem alterar a imagem para colocar uma imagem, digamos, né, mais... não é mais humana, né, mas com fonte humana, né, parecendo pessoas de verdade. Alguma dúvida no Gama ou não? O Tiago diz que está tudo ok. Okay. Só tenho mais uma questão. Diga. Nós, por exemplo, estilo ChatGPT, nós devemos utilizar a informação, portanto, mais concisa possível, certo? Para nos dar a resposta exata. Não Sim. ser muito, evitar ambiguidades, certo? Exato. E o que vocês podem ter também é assim, imagina, eu tenho uma dificuldade de escrever um prompt, ok? Utiliza um chat GPT ou um Gemini e que você vai apresentar o que você precisa na apresentação. E aí você cria. Escreva ou desenvolva um prompt que eu utilizarei na Gama para fazer uma apresentação com 9 cartões, ok? Eu até posso mostrar aqui, ó. Isso aqui eu fiz rapidamente, peço desculpa. Eu acho que é isso aqui mesmo, só para que vocês vejam. Prompt de origem. Ok? Esse daqui foi um prompt que eu peguei no Gemini. Então, eu já pedi para ele colocar o slide título, o segundo slide, o terceiro, o quarto, ok? E aí, depois aquilo que eu falei, é interessante que vocês verifiquem. Fazer resumos, eu não quero que isso apareça, então apague. E assim vocês conseguem apagar. E aí deixa ainda mais enxuto ou menor a apresentação, ok? Forma livre ou cartão a cartão. Aqui está um cartão porque eu coloquei tudo no mesmo prompt. Mas eu conseguiria também, como eu falei, até os 10, deixar eles todos por bloco. Então, é algo que vocês conseguem pedir uma ferramenta para ajudar na criação de um prompt que vai ajudar na questão da geração da apresentação. Tá bem? Ok. Dado o Gama, eu acho que eu vou para o Gemini. É rápido também, só queria mostrar alguns recursos. Depois para o AI Studio e finalizo com o Notebook LM, ok? Vou até jogar um pouquinho para frente. AI Studio Gemini, brainstorm e respostas rápidas. Eu utilizo muito para fazer pesquisas, que às vezes eu sei que vai demorar um tempo, eu não vou conseguir achar rapidamente, como o Thiago também tinha dito, que antigamente a gente fazia pelo motor de busca. Coisas rápidas, ok? Então, basicamente, são modelos de linguagens avançados do Google, concebidos para diferentes propósitos. O Gemini é o teu assistente conversacional prático, enquanto o AI Studio funciona como um laboratório experimental, onde você pode testar ideias e explorar diferentes abordagens criativas. Vamos lá. Vou usar o Gemini agora. E, inclusive, eu fiz aqui até alguns testes. Vou abrir uma outra versão. E já vou só fechar essas questões para não deixar... desculpa, para não ficar confuso. Ok? Gemini. Parte importante para vocês ficarem cientes. A conta da universidade, o contrato é com a Google. Okay? Então, nós podemos usar o Notebook LM e o Gemini com a nossa conta da faculdade. Mas ela tem recursos, digamos, limitados, ok? Que eu vou mostrar para vocês agora rapidamente. Isso aqui está com a minha conta pessoal, ok? Mas eu também posso rapidamente aqui vir, para que vocês vejam, abrir com a minha conta institucional. Já aparece aqui o da FCSH. Eu queria aqui mostrar para vocês alguns recursos que eu acho bem interessante. Nessa parte, nós temos 2 pontos. Ajuda rápida para tudo, que é o Flash. Então, se você coloca, escreva um texto de 10 linhas a informar a importância de não usar... a importância dos cuidados com o vício em tela, principalmente de noite. Uma exposição. Certo? E ele vai começar a gerar. Gerou, certo? Isso aqui é muito rápido e muito simples. Eu poderia colocar um prompt maior, que ele iria me gerar mais coisas. O Flash tem essa funcionalidade, ser rápido e prático. Algumas ferramentas que vocês podem adicionar, tanto ao Flash quanto ao Pro. Isso aqui é independente da conta, seja conta paga, né, ou conta institucional, ou do próprio Gmail de vocês. Deep Research, ele faz uma busca bem funda. E isso daqui é muito interessante para vocês que estão começando agora na licenciatura ou mestrado. Ele traz muitas fontes. Às vezes já cheguei a fazer pesquisa e demoraram 10 minutos. Então, assim, você pode colocar, clicar em iniciar a pesquisa
e fazer alguma outra coisa. Essa é uma ferramenta nova da Google, que eles estão apostando muito, viu? Que é para gerar vídeos. Eu já utilizei algumas vezes, mas para o que eu gosto de fazer, não tenho muito interesse, então por isso que eu não vou nem mostrar nada. Geração de imagem, que agora tem o Nano Banana, ok? Que eles acreditam que, inclusive, vai ser um grande concorrente do Photoshop. Já fiz alguns testes, inclusive fiz um teste de uma foto minha com a minha gata. Fiz uma foto, um teste de colocar a minha foto e a minha gata ao lado e pedir para ele criar uma imagem que eu tivesse com ela abraçada. Foi absurdo. Só dava para ver um pouco da diferença do meu rosto, mas o resto estava muito realista. E, inclusive, isso já também passando um pouco de conhecimento para vocês. Tomem cuidado com as deepfakes, né? As imagens, vídeos que estão sendo gerados e que no próximo ano vai ser ainda muito mais forte, ok? Canvas, certo? Para produção de slide. Isso aqui é uma ferramenta nova, que inclusive, se eu não estou errado, foi lançado primeiro no ChatGPT, que é um aprendizado guiado, que vocês podem utilizar principalmente para estudo, ok? Você coloca aqui, ensine como posso, digamos, programar uma página em PHP. Estou falando uma suposição só pela minha área. Ele vai fazer aqui um processozinho. É isso que também a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Algumas coisas acabam demorando um pouquinho. Mas aqui ele já traz qual é o comando, como é que eu devo fazer. Ok, não consigo, pera. Escreva 10 pontos para que eu possa aprender sobre HTML. Ok? É isso, é guiado, estudo guiado. Ele já mostrou aqui que é interessante a interação com HTML. Isso pode ser qualquer coisa, antropologia, filosofia, eu tenho dificuldade. Então aqui ele já vai começando a mostrar alguns pontos. Na verdade, ele até botou só 3, ok? Mas às vezes acontece muito disso. Você precisa ficar insistindo para a ferramenta, né? E às vezes algum problema também pode estar no prompt. Então é tomar esse cuidado. Vou só fechar essa parte aqui. E aqui é uma parte que eu gosto bastante, que é raciocínio, matemática e programação, que é a questão do... como é que eu explico para vocês? Das buscas. Cite 5 formações em inteligência artificial que estão com inscrições. Isso aqui é muito importante para assuntos temporais, ok? Eu, há dois dias atrás, estava fazendo uma pesquisa assim, cite 10 especializações em docência que estão abertas em Portugal ou no Brasil. E aí você coloca até a data, a partir de agora. Então, ele não vai trazer dados do passado, vai trazer só desses últimos meses ou relacionados às semanas. Abertas em Lisboa. Uma suposição. Okay? Aqui, o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes demora um pouquinho, ok? Ele vai fazer toda a análise. Aqui vocês podem acompanhar. Ele vai confirmar Lisboa Programas, vai examinar as opções de cursos, ok? Analisar os prazos dos cursos, para ver se está de acordo com o que nós estamos pesquisando, oportunidades, enfim. E aí demora um pouquinho, mas aqui ele já começa a mostrar. Pós-graduação artificial, inteligência artificial na nova IMS, curso de especialização em inteligência artificial generativa no TEC de Lisboa, e assim vai. Ele consegue ter... pera lá, só um minuto. Ok. 5 opções abertas. Pessoal. Mais um minuto. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ok? Ele consegue mostrar aqui o site de investigações, o que eu quero que traga, ok? E depois eu posso editar o plano ou eu posso iniciar a investigação. Pronto. E agora ele começa a me abrir aqui ao lado. Okay? Já estou trabalhando nisso, assim que a pesquisa estiver concluída, eu aviso. Você não precisa ficar aqui na conversa. Como eu disse, há pesquisas que vão demorar muito, ok? E há pesquisas que vão ser mais rápidas. Eu já venho aqui, né, dando um pouco de, no caso, trazer para cá algumas outras coisas, só um minuto, aqui, pronto.
Peraí, só um minuto. Pronto. AI Studio. Enquanto isso, eu vou até trazer para não atrasar muito, porque às vezes demora um pouquinho. O AI Studio é um laboratório da Google, ok? Onde tem vários modelos e é onde a gente é possível criar inúmeras coisas relacionadas com a IA generativa. Desde mídia de som, como eu falei para vocês, a questão da imagem, a questão de stream, chat, entre outras coisas. Depois também, a mesma coisa, com a conta da universidade, com a conta de vocês podem, ok? Também utilizar o AI Studio. E aqui tem algo que é interessante, que são os modelos, ok? Se eu clicar em All, vai vir todos os modelos. Mas geralmente os últimos modelos da Google é esse do Nano Banana que eu falei para vocês, que gera imagens, e a utilização maior é sempre no Gemini Pro, ok? Mas tem o Gemini Flash Last, enfim, esses daqui são modelos que vão sempre sendo atualizados, né? Fala qual foi a última vez da versão, fala quanto é que vai ser o valor, talvez, de um input, um output. Isso também está dentro do plano. Se ultrapassar a questão do plano, ele vai mostrar e vai falar que você já, no caso, consumiu todos os seus tokens diários e já não pode mais utilizar para aquilo, tem que esperar algum tempo. Okay? Então, geralmente, eu coloco no Gemini Pro. Aqui tem algumas questões relacionadas à temperatura, a questão também de vocês fazerem uma pesquisa no Google Search, mostrar o URL, códigos de execução, entre outras coisas, ok? E aqui também tem questões que vocês podem colocar instruções que vão estar ligadas e associadas a essa pesquisa que vocês vão fazer. Vamos lá, aqui, mesma coisa, ó, ele pode fazer pesquisa no Google Drive da gente, podemos também enviar um áudio para que ele transcreva ou faça pesquisa, consegue também reconhecer, imagina, eu tenho uma imagem de uma câmera, ok? Uma foto, e eu não consigo entender o que está escrito aqui nas instruções, talvez esteja em uma outra língua, ok? Ou uma parte de um bloco aqui. Então, eu faço o upload da foto, ou com a utilização da câmera, ele consegue reconhecer por conta da visão computacional. E a partir disso, ele já consegue, digamos, escrever ou criar a questão da mídia que nós precisamos. Gere 10 textos que abordem a importância do estudo em filosofia. Desculpa, eu estou sem óculos. Filosofia na faculdade, no dia de hoje. Tá. Eu vou dar um room, ele vai começar a gerar. Eu sei que está um pouco confuso, eu já venho para cá. E era para, é aquilo que eu estou falando para vocês. Ele começa a buscar inúmeras fontes, inúmeros sites, ok? E enquanto isso ele está fazendo a pesquisa. É algo que tem que se esperar até que ele finalize e às vezes demora um pouquinho. Mas eu acho que essa ferramenta vai ser muito interessante para quando vocês precisarem procurar informações, sites. Porque é isso. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 14 sites ou 20, ou 15 sites numa pesquisa. Imagina você ter que abrir todos eles. Ou será que na sua pesquisa no navegador você iria encontrar todos? Ou só alguns? Então, eu acho que isso também é interessante. Gerou, me mostrou aqui onde é que é a fonte, ok? Aqui também está trazendo já algumas referências, porque eu posso ir para uma página ao lado para, né, uma fonte explicando a filosofia, a educação e a importância da filosofia no ensino superior. Isso aqui já é uma fonte que a gente pode, inclusive, carregar no notebook LM, que é a próxima coisa que eu vou mostrar isso para vocês. E vocês podem fazer o estudo e análise do documento à vontade. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte? Nuno Gonçalo quer... Pode falar. É só uma questão. Isto é válido para sites livres ou conseguimos entrar em sites que são pagos, nomeadamente de artigos científicos? Obrigado. Artigos científicos pagos, não. Aí é uma coisa que você tem que realmente fazer a análise, a não ser que você conseguisse ter esse artigo com você, ok? O documento original, e aí você poderia fazer o upload desse ficheiro e solicitar para que ele pudesse analisar. Mas fontes pagas geralmente não são... Não consegue ter acesso, ok. Exato. Foi o que eu calculei. Ok, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso? Não? Mas é isso que eu falei, o Google Studio é bem interessante, porque, como eu falei, o Gemini é muito rápido, é para coisa muito simples, no dia a dia, uma facilidade.
E aqui vocês conseguem fazer muita coisa. Um mundo mais do que propriamente no Gemini. Não tem tantas, digamos assim, funcionalidades aqui. Pronto. Se essa parte aqui já está certo do IA Studio, também visualize depois aqui, ó, Jana. Utilize o Nano Banana para vocês pesquisarem e verem como é que funciona. Não vou mostrar aqui agora, mas utilize. É algo recente e é interessante. Pronto. Ele está fazendo a minha pesquisa, está quase terminando. Aqui também tem outra coisa que vocês podem fazer também, olha. Indique 3 pontos eficazes para utilizar no Gamma App LM, ok? LM está errado, é só o Gamma. Aqui ele já cria um prompt para vocês, ok? No slide 1, grão verde, problema ou impacto ambiental, a nossa solução. Isso aqui é um prompt gerado por ele mesmo. Então você conseguiria copiar ele, só o prompt, e inserir na outra plataforma e obter o resultado, ok? Então é interessante que vocês conversem com a ferramenta, mas sempre daquela forma que eu falei, tomando cuidado. Era essa a palavra que eu queria falar. Ele gera uma landing page. Aquilo ali que a gente mostrou agora no Gamma é uma landing page, que a colega acabou de perguntar. Ok, já está acabando. Isso aqui depois eu vou para a questão do notebook LM, que eu gosto muito. Pronto. Isso aqui ele acabou de fazer pesquisa. O ecossistema da formação e inteligência artificial, um guia analítico para Lisboa e isso vocês podem fazer o que vocês quiserem, ok? Então ele começa com a síntese, depois vem com algumas informações, certo? E muitas das vezes aqui embaixo, é isso que eu gosto. Ele mostra uma tabela, ok? De informações ou algo, olha, no Esquitel eu nem sabia disso, tem um mestrado em inteligência artificial, 2 anos, 3.500. Coloca qual é o público-alvo, muitas das vezes também vem, vocês também podem colocar quando é que vai abrir, ok? Ele também traz aqui uma data, se já está aberto, se abriu, ou se vai abrir até o final do ano. Isso aqui é uma pesquisa muito interessante. Não dá para ler tudo agora. Traz aqui a fonte, ok? Microcredenciais e aprendizagem contínua. Onde é que ele achou isso? Posso clicar aqui e já vai me direcionar para o técnico de Lisboa, ou para a fonte, no caso da pesquisa atual. E depois, algo interessante é que vocês podem compartilhar isso com alguém ou exportar para um documento do Google. Uma planilha, um documento... quando vem planilha, ele vem e mostra aqui embaixo. Exportar Google Sheets. Ou principalmente para um arquivo de slide Word. E aqui dá para fazer a mesma coisa. Página web, alguns infográficos, que também acho que responde o que a colega também falou, que ela pode testar aqui também, ao invés também no Gamma, cartões didáticos, resumos em áudio e muitas coisas. Ok. Prosseguindo, alguém tem alguma dúvida? Não? Simbora. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora, já falei aqui um pouco do AI Studio, Gemini. Vou falar agora do Notebook LM. O Notebook LM é uma ferramenta inovadora do Google, que funciona como um assistente de pesquisa pessoal. Ele lê e analisa seus próprios documentos, PDFs, Google Docs, apresentações e até páginas web. Né? Para que serve? Perfeito para fazer resumos inteligentes, tirar dúvidas específicas, encontrar algumas informações precisas, né? Apenas no material de estudo carregado. E para não perder tanto tempo tendo que folhear. Além de uma grande vantagem é que eu consigo fazer... Imagina que eu tenha 30 livros, ok, físicos, e não vai dar para ler os 30 livros e não tem como fazer uma pesquisa com os 30 livros de uma vez. Eu posso carregar os 30 livros com uma fonte para o notebook LM analisar e, a partir dali, eu vou inserindo inúmeros prompts até que eu chegue à resposta que eu desejo. E aí, naquele mesmo esquema que eu falei para vocês, eu estava pensando algumas ideias que nós poderíamos fazer do tipo, ok, eu sou um estudante universitário, licenciatura, como é que eu posso usar o Notebook LM para me ajudar, ok? Naquele mesmo esquema que eu falei, tem duas, a conta, minha conta pessoal e a minha conta da faculdade. O que acontece? Como é que eu explico? Aqui só fica a questão da limitação, porque as funcionalidades são iguais, ok? Eu aqui tenho algumas coisas relacionadas à minha parte pessoal, mas agora, rapidamente, antes de começar a formação, eu criei um notebook LM, ok? Relacionado à inteligência artificial essencial para estudantes. Então, eu carreguei essa fonte, ok? Que foi justamente aquela fonte que eu utilizei para fazer o slide. É uma fonte, ok? Porque vocês conseguem carregar por texto. E ele aqui já me gerou várias coisas. Aqui eu consigo, né? Que capacidades específicas das ferramentas de IA do Google são essenciais para otimizar os estudos universitários? Isso aqui ele não está fazendo uma pesquisa fora, está fazendo dentro da fonte que eu pesquisei. Tanto é que depois ele vem aqui, ó, cria uma apresentação.
Ele consegue ir mostrando todas as opções. Esse documento aqui é muito simples, vão ter outros mais interessantes, então é só para trazer uma abordagem. E o Notebook LM ele está desenvolvendo bastante, né? Aqui é a questão do painel das fontes. Quando você quiser adicionar uma fonte, ok? Você clica em adicionar. A questão paga lhe dá o limite de 300 fontes. A questão gratuita, o foco gratuito, lhe dá um limite de 50 fontes. Seja na conta pessoal Gmail de vocês, seja na institucional. E aqui nós conseguimos carregar muita coisa. Eu posso selecionar arquivos do meu computador, ok? Eu não tenho muito aqui, mas a gente já verifica isso. Posso selecionar arquivos que estão no Google Drive, ou seja, você poderia criar uma página, trabalho de filosofia, trabalho de sociologia. Clicar aqui e selecionar a página, sem ter de arrastar. Nós conseguimos inserir o URL do YouTube, que é um dos notebooks que eu fiz relacionado à questão musical. Já vou mostrar, foi feito com isso. Okay? Sites também, vocês conseguiriam colocar inúmeras fontes aqui. E texto copiado, que foi justamente o que eu utilizei para fazer essa apresentação. Eu vim aqui, coloquei alguma coisa e pedi para que ele usasse isso como uma fonte, certo? E isso é a parte da fonte do carregamento de material. Depois, essa é a parte do meio, né, no caso da conversa, onde eu posso pedir para ele fazer um resumo em áudio, um mapa mental, eu posso salvar a nota também e salvar as informações que aqui estão. E algo que eu acho incrível, que é algo que está começando agora, ok? É isso daqui. Isso já tinha. Essa pesquisa que eu fiz aqui, esse estudo de fonte, ele gera um mapa virtual, um mapa mental, ok? Que a partir disso eu consigo analisar e verificar. E há ferramentas sinceras para licenciatura. Introdução a IA aliados no estudo. Então ele consegue vir aqui, título Desvendando a IA, objetivo, entre outras coisas. Ele cria um mapa mental que vocês podem utilizar e depois vocês também podem baixar, ok? E vai baixar como uma imagem, não como PDF. Depois, isso aqui são só algumas funcionalidades, pessoal. A gente não vai se estender muito, no futuro vai haver algumas outras informações que podem ser mais, né, digamos, a fundo, então vai dar para ter uma noção melhor. O que acontece também, outra coisa que é legal, é interessante. Isso aqui é uma coisa que eu já fiz algumas vezes e surtiu efeito e eu queria indicar para vocês. Imagine que hoje não, daqui a 2 semanas vocês precisam fazer um teste de uma frequência de uma disciplina que vocês, né, no caso, vão precisar mostrar o conhecimento. E aí imagina que você carregou todas as fontes daquela disciplina, os arquivos que estão ou no Moodle ou no Infodocente, e quer criar um resumo em áudio para vir escutando no transporte, seja no carro, seja no comboio, seja de bicicleta. Ele cria isso e você também consegue escolher qual o tipo da linguagem, do idioma que vai sair. Então, aqui no caso, nós temos aqui já gerado... deixa-me só... Eu acho que é aqui. Exatamente. Só um minuto. Hoje vamos mergulhar num tema que está na ordem do dia. Inteligência artificial. Mas, com um foco muito específico. Queremos perceber como é que algumas destas ferramentas podem, de facto, ser úteis para estudantes universitários. Temos connosco material que funciona quase como um guia prático. Olá. Sim, a ideia é essa mesmo. Não falar de IA no vazio, mas ver aplicações concretas no contexto académico. Exato. O objetivo é mesmo tentar desconstruir um bocadinho isto. Será que estas ferramentas são só fogo de vista? Ou podem mesmo ser aliadas? Ajudar a gerir os estudos? Talvez até a aprender melhor? Ir um pouco além do burburinho mediático e encontrar a utilidade real. Ok. É isso, pessoal. É uma palhinha, é um vídeo de 12 minutos e só para que vocês percebam, está mudando muito. Ele gerava áudios de 2 minutos, ok? Já está gerando áudios de 12, 14, 15. Então, uma coisa grande e que eu acho que é interessante que vocês podem utilizar no dia a dia, ok? Vocês podem baixar o ficheiro, colocar no Google Drive e ouvir enquanto estão fazendo alguma coisa relacionada a isso. Para finalizar aqui também, estudo de cartões, ok? Ele também consegue gerar, imagina, perguntas. Qual é o tipo de apresentação sobre ferramentas para estudantes universitários? Você pode colocar e escrever qual é, ou você pode ver a resposta, desvendando a IA para ferramentas essenciais para a sua licenciatura. Ou seja, são cards de pesquisa, de perguntas que vocês poderiam, no caso, para, não, digamos, reafirmar, mas fortificar mais ainda o aprendizado, né, o que vocês estão fazendo, no caso, para a questão da aula. Tem pergunta? O Emerson ligou o microfone. Tem alguma dúvida, Emerson? Não? Saiu, né? Acho que sim. Ok. Tem que ligar o microfone. Tá acabando já, pessoal.
Então, eu mostrei a questão do resumo em áudio, teste, um mapa mental, cartão didático, e aqui também tem a questão, se eu não me engano, do relatório. Vocês também conseguem criar um guia, né, de estudo e utilizar isso para o dia a dia, para o que precisam aprender. Agora, é algo recente, e eu gostei muito, muito recente. Eu não vou mentir para vocês, deve ter 2 ou 3 semanas que isso começou a aparecer. E ontem, inclusive, na formação de cibersegurança, eu gerei um vídeo de 5 minutos, ok? Que foi utilizado inicial para trazer ali uma visibilidade, um conhecimento melhor, e depois eu fiz a apresentação. Já agora, só uma coisa importante, que é para mostrar para vocês, idioma de resposta, ok? Vocês podem escolher qual é o idioma. Se ficar português de Portugal, mesmo que coloque coisas em inglês, ele vai gerar no idioma português de Portugal. Então, aqui vocês alteram para o idioma da sua preferência. É importante. E aqui, ok, acho que alguém saiu, mas aqui é mostrar um pouquinho para vocês rápido de como funciona a questão do vídeo. Olá! A vida na universidade, bem, pode ser uma verdadeira maratona de leituras, trabalhos e prazos que nunca mais acabam. Mas e se houvesse uma ajuda extra? A inteligência artificial está a surgir como uma aliada, e uma aliada muito poderosa, para quem estuda. Vamos então espreitar as ferramentas que estão a mudar as regras do jogo, a transformar a maneira como se aprende e se investiga. Toda a gente conhece este cenário, não é? Artigos que parecem intermináveis, prazos a aproximarem-se a uma velocidade assustadora e, claro, o famoso bloqueio criativo que aparece sempre na pior altura. É uma sobrecarga de informação que pode ser, sejamos honestos, esmagadora. A questão é, haverá uma forma mais inteligente de lidar com isto tudo? É precisamente aqui que a inteligência artificial entra em campo. E a ideia, no fundo, é muito simples. Não se trata de encontrar atalhos para fugir ao trabalho, mas sim ter um parceiro de colaboração. Pensemos nisto como uma ferramenta para otimizar o tempo e, mais importante ainda, para aprofundar a aprendizagem. Ok, vamos a isso. Nesta primeira parte, vamos abrir a caixa de ferramentas e ficar a conhecer os novos assistentes digitais que prometem, e muito, facilitar o percurso académico. E aqui estão eles. Gamma, Notebook LM, AI Studio e Gemini. 4 nomes para fixar, porque cada um deles oferece, digamos, um superpoder diferente. Vamos lá descobrir o que cada um faz. Vamos começar pelo Gamma. O cenário é um clássico. Uma apresentação para entregar e o tempo. Bem, o tempo não estica. Em vez de passar horas a formatar slides, o Gamma pega num texto simples e cria, quase como por magia, uma apresentação com um aspecto super profissional. É ideal para seminários e para a defesa de trabalhos. Agora, preparem-se porque o Notebook LM é mesmo interessante. O que ele faz é criar um ambiente de estudo totalmente privado. É possível carregar para lá todos os PDFs, todas as notas e artigos de uma cadeira e depois, literalmente, conversar com esses documentos. Fazer perguntas, pedir resumos, é como ter um assistente de pesquisa que só usa as fontes mais importantes, as nossas. E para quem gosta mesmo de ir mais a fundo, AI Studio é um autêntico laboratório. É um espaço para experimentar, para testar os modelos de linguagem em problemas mais elaborados. É perfeito para projetos de investigação ou para analisar questões teóricas de uma forma mais, digamos, técnica. E por fim, o Gemini. Este é talvez o parceiro de estudo mais versátil para o dia-a-dia. Quando faltam ideias para um ensaio ou quando um conceito não fica muito claro na aula, o Gemini é a ferramenta certa para desbloquear o pensamento e manter o ritmo de estudo. Muito bem, apresentações feitas. Agora, chega-te um dia, vamos ver como é que tudo isto funciona na prática, em situações bem reais da vida de um estudante universitário. Primeiro grande desafio, artigos académicos, que são muitas vezes densos e muito longos. Pois bem, o Notebook LM é a solução. Em vez de ter uma leitura exaustiva à procura das ideias principais, o que se pode fazer é simplesmente pedir um resumo instantâneo dos pontos mais importantes. E a beleza disto está na simplicidade do processo. Carrega-se um documento, faz-se um pedido direto como este, e em segundos temos a informação essencial toda organizada, prontinha a ser usada nos nossos apontamentos. É fantástico. Outro obstáculo clássico, a famosa página em branco de um novo trabalho. Aquele medo de começar pode ser paralisante. É precisamente aqui que o Gemini se revela uma ajuda preciosa para o brainstorming inicial. E o processo é incrivelmente eficaz. Começa-se por pedir ideias gerais sobre um tema. Depois, escolhe-se a que parece ter mais potencial. E, por fim, pede-se ao Gemini para construir uma estrutura, um esqueleto para o ensaio. Em 3 passos simples, passa-se da página em branco a um plano de ação bem sólido. Então, a questão é, quando usar um ou outro? Bem, para uma dúvida rápida sobre um conceito geral, o Gemini é perfeito.
Mas se a pergunta é específica sobre os materiais da cadeira, aí o Notebook LM é a escolha certa. A diferença crucial é esta. As respostas dele vêm apenas e só das fontes que foram carregadas. Para quem quer mesmo tirar o máximo partido disto, ficam aqui 3 dicas extra. No Gama, vale muito a pena explorar os modelos para um controle criativo total. No Notebook LM, um truque excelente é pedir um guia de estudo com base em todos os documentos. E com o Gemini, é possível até tirar uma foto a um problema e pedir ajuda passo a passo para o resolver. E chegamos agora a um ponto que é, se calhar, o mais importante de todos. Não se trata apenas de usar as ferramentas, mas sim de como as usamos. A mentalidade certa é absolutamente fundamental. Esta frase resume na perfeição a filosofia por trás disto tudo. O objetivo da IA nos estudos é potenciar a nossa própria capacidade de pensar e de analisar, é libertar-nos tempo das tarefas mais repetitivas para que a nossa energia se possa focar no pensamento crítico e na aprendizagem a sério. Portanto, no fundo, a ideia é esta. É preciso questionar sempre e verificar as fontes. Estas ferramentas devem ser usadas para automatizar o que é mecânico, para que a energia mental seja toda dedicada àquilo que só um ser humano pode fazer. Compreender em profundidade, ligar ideias e, claro, criar conhecimento novo. E para terminar, fica o convite à ação, porque a melhor forma de aprender é mesmo experimentar. Por isso, a pergunta que fica no ar é: destas ferramentas que vimos, qual delas pode ser testada, hoje mesmo, numa tarefa real de estudo? A revolução na aprendizagem começa com um simples clique. Como vocês visualizaram e podem acreditar, não foi eu que gerei esse vídeo com as minhas próprias palavras, nem textos, foi com base nessa fonte que eu carreguei e que eu pedi para solicitar. Então, acredito que isso vai ser bem interessante para o estudo de vocês, sabe? Bem, bem, bem. Alguém tem alguma dúvida aqui a respeito do Notebook LM, algo do tipo, que gostaria de tentar entender melhor? Tem as configurações aqui para vocês visualizarem, essa aqui é a parte do estúdio, e aqui é como uma questão também, como um outro chat, vocês podem colocar inúmeros prompts que vai utilizar a questão da fonte, como eu falei para vocês. Alguma dúvida? Não, eu vou só mostrar mais uma coisinha e vou passar a vez para o Thiago. Ok? Ok. Então, isso daqui é o meu pessoal. Só um exemplo. Eu desenvolvo um projeto social e eu tenho uma dificuldade para fazer a escrita do projeto, porque tem questão de justificativa, objetivo, a questão de lema, entre outras coisas. Eu carreguei um documento de um livro que eu comprei, ok? Mas esse mesmo livro está grátis. Eu não gosto de ler livro digital, eu gosto de comprar. Mas isso aqui a gente tem que se adequar, que é diferente. E solicitei que ele criasse um plano, fiz um prompt, um plano de 6 meses para que eu pudesse, desde o início, de quando o projeto ainda está sendo criado, até o final, que é a parte da legalização, onde a gente já tem toda a questão da documentação, qual é o local aqui de atuação, o problema. Então, ele criou um vasto documento para que eu pudesse analisar. Isso é na parte pessoal. Uma dica que eu queria mostrar para vocês, que foram 2 notebooks que eu criei, e qual foi a ideia, ok? Vou até fechar isso aqui, que acho que já não vai mais precisar. Seja no Moodle, ok? Seja no Infodocente, ou seja, documentos que algum professor vai ter que, digamos, levar para você e para solicitar. Pronto, sessão. Um minuto. Aqui, um exemplo. Demografia política, ok? Vim aqui, criei um caderno, um notebook, em demografia política. Não adicionei nada ainda, ok? Então, poderia aqui, basicamente, exemplo. Vou tentar pegar aqui alguma coisa rápida. Indicadores macros, ok. Vou até anotar isso daqui, rapidamente. Vocês vão entender. Bloco de notas, anotei essa informação e fiz o download do ficheiro, ok? Demografia política, 56 páginas, ok? Imagine que você tenha 20, 30 disciplinas, a gente não vai ter isso, com muitos arquivos. Então, é algo difícil para que vocês leiam com tanta agilidade e tão pouco tempo. Baixamos o arquivo, colocamos o arquivo aqui e viemos aqui agora e carregamos a fonte. Adicionar uma fonte, como eu falei para vocês poderiam escolher de qualquer local. Escolho a fonte, foi essa fonte que eu acabei de baixar agora, abri e ele começa a carregar. Ok? Aí ele já vai me dar uma origem e explicar, os excertos providenciam um esboço para o curso de Demografia Política, ministrado pela professora doutora Tereza Rodrigues,
com foco na ciência da população. Material didático sobre o módulo 1 demografia detalhado, tópicos com o conceito de demografia. A partir daqui vocês conseguem fazer tudo o que vocês querem. Eu quero um resumo. Crie um resumo de 5 páginas. Eu posso, digamos, me preparar para a avaliação. Avaliação da foto. Tem alguma dúvida? Olá? Podia repetir o passo. Posso, claro. Ele já vai... Eu só vou esperar ele gerar aqui e já repito o passo. E é assim, pessoal, também é isso. Tem que ter paciência, entendeu? Muitas das vezes, algumas das pesquisas que nós fazemos utiliza muito recurso de infraestrutura, né, processamento, e isso acaba demorando um pouco. E aqui ele já começa a criar o resumo para mim. Já vai mostrar a fonte do que ele falou, né, todas as informações. Vai criando tudo, ok? Depois vai para a página 2. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? Ler a fonte, fazer a pesquisa, fazer a leitura, ok? E aqui ele vai criando inúmeras coisas. Página 3, ok? Depois mais para baixo, página 4. Mas muito importante é aquilo que eu falei. Esse documento é uma fonte externa, ok? Mas mesmo assim tem que validar. Se tem dúvida nessa fonte, valida. Vai buscar na internet com outras fontes, percebe? Não acredite em 100% em tudo. Tanto é que ele está falando aqui embaixo, ó, o notebook pode ser impreciso. Verifique suas respostas, ok? E aqui, finalizou, eu posso continuar fazendo inúmeras pesquisas, inúmeras perguntas, e assim até finalizar. Como o colega agora pediu, o aluno pediu, eu vou só fechar esse notebook e vou mostrar o outro que eu criei agora. Ciências Políticas e Relações Internacionais. Ok? Na verdade, eu fiz até uma confusão. Eu carreguei a fonte, não era para carregar. Qual é a ideia? Vocês conseguem carregar a fonte como vídeo, entendeu? Então, eu pedi para que ele pudesse pegar essa fonte, o que é uma transcrição musical, ok? E aqui eu pedi para que ele pudesse faça um resumo da fonte. Fonte carregada, só uma disposição. Pronto. E aqui ele faz a análise do vídeo, ok? Algo importante, fontes com vídeo precisa ter transcrição, ok? Precisa ter a legenda, senão ele não vai conseguir analisar ainda, tá bem? Então eu fiz esse teste e não funcionou sem legenda. E aqui ele já faz um resumo tudo do vídeo, ó. Metodologia, exemplo prático, o professor usa um trecho da música ou comparado do Renascer para demonstrar o trabalho. O objetivo é transcrever especificamente a parte do violoncelo. O que o professor, eu acho que ele vai fazer isso, informa no minuto 10. Por volta do minuto 10, conforme a fonte foca em definir e distinguir o trabalho realizado além de incentivar a prática. Então, percebe? Ele consegue, na parte do vídeo certo, fazer ali o corte e trazer a explicação do que é. Okay? Como o aluno pediu, quando vocês quiserem adicionar fonte, é sempre em adicionar. Pode ser uma carregada do vosso computador. Podem descobrir escrevendo, e eles vão pesquisar na web ou no Google Drive de vocês, se tiverem já ficheiros, ok? Depois é carregar em Tenho Curiosidade. E, nessa forma aqui, Google Drive, website YouTube ou texto copiado. Aqui eu escolhi o ficheiro. Olha, ele vai aumentando ao decorrer da quantidade de fonte que eu coloco. E coloquei essa fonte aqui. Não tem nada a ver com o caso, mas aqui ele já começa a fazer a leitura. E vocês podem carregar 10, 20 de uma vez só, tá? Não precisa carregar um por vez. E aqui ele consegue mostrar. É um PDF, é um YouTube, é um Word, é uma página URL, ok? Aqui também fiz algumas outras coisas de gerar vídeo, mapa. Vídeo não vou mostrar, né? Mas fiz aqui um flashcard, né? O que é transcrição musical de acordo com o vídeo. Depois é o processo de ouvir os elementos de uma música, como a rítmica e a melodia, e transferi-los para uma pauta. Basicamente é isso, pessoal. Era uma questão de uma apresentação mais prática. Nós depois vamos fazer mais algumas informações que é para justamente ir mais a fundo, sabe? Da utilização da ferramenta, principalmente o AI Studio e o Notebook LM. O Gama é uma coisa muito intuitiva, o Gemini também eu acho que é bem intuitivo, vocês conseguem ali fazer muita coisa, mas o Notebook LM e o AI Studio é um mundo com informações para que
vocês possam aprender mais. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse conhecimento? Passamos aqui agora. Não? Boa tarde. Diga. Uma questão. Relativamente ao Gama, quando nós fizermos alguma apresentação, os professores normalmente, se tiver ali a marca d'água da Gama, eles implicam? Tem alguma afetação? Sabe dizer? Eu acho que isso, confesso para você, que vai muito de professor para professor. Eu confesso, falam por mim. Eu não me incomodaria se tivesse ali, mas eu acho que é interessante que você possa, inclusive, quando for fazer a apresentação, explicar. Eu utilizei uma plataforma de inteligência artificial para gerar esse conteúdo, ok? E principalmente estruturar todos os blocos que eu quero apresentar. E aí você tem que estar preparado também do caso, assim, imagina, professor, ok, então você me mostra o que é inteligência artificial nessa apresentação e o que foi escrito por você. Percebe? Ok. Eu acho que é interessante do tipo assim, estrutura, não utiliza tudo, modifica palavras, ok? Faça pesquisa e traga para aquela questão ali do Gama. Você também consegue fazer ele livre, entendeu? Você vai conseguindo adicionar todos aqueles cartões, aquela questão também do template. E aí eu acho que é vantajoso nisso vocês explicarem que foi utilizado, ao invés de não falarem nada. Percebe? Ok. Tá bem, obrigada. Nada? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? A Evelyn. Não foi quem falou. Ah, ok, desculpa. Perfeito. Mais alguém quer fazer Não, alguma não. pergunta? Não foi, desculpa. Foi Sim, desculpa. Olá, desculpa, Vai. eu estava com o microfone desligado. Pode falar. Oi. Boa tarde. Assim, dúvida, acho que vão surgindo conforme eu vou tentar, for utilizando, é muita informação, realmente, como você falou, para uma formação assim rápida. Uhum. Você comentou que haverá, né, formações relacionadas a estúdio, notebook, vamos ser comunicados, receberemos, né, e-mail, tem alguma previsão? Previsão ainda não temos, mas eu vou definir isso, eu vou conversar com o meu chefe, com o Thiago também. A gente vai pensar em uma data e depois vai informar, porque a gente tem visto muitos docentes que estão interessados em inteligência artificial. Ou seja, Sim. é necessário que a gente comece a falar dentro da faculdade. E a gente está muito. preparando justamente para isso. Ou seja, isso aqui que a gente está fazendo é um inicial. E é Tá bem. importante. Por isso está sendo também interessante que tem muitas pessoas participando aqui, perguntando, que a gente consegue ver, né, o interesse, né, sim, como é que a gente pode fazer e tal. Mas, a princípio, a ideia é a gente fazer isso. E só uma das duas partes que eu quero falar para passar para o Thiago essas formações vão estar no canal do YouTube da faculdade, vão ser publicadas. Então, vocês vão poder visualizar novamente. E uma outra coisa se tiverem dúvidas ou alguma coisa assim de um problema, como eu estou começando a introduzir isso, né, em partida com o Thiago, podem mandar, mas aí você especifica. Estou com uma dúvida, um problema no notebook LM, alguma coisa assim, vocês poderiam mandar para o helpdesk@fcch, ok? E aí a gente responde, tenta ajudar de alguma forma, percebe? E aí a gente consegue trazer isso para a gente e também trabalhar com vocês. Mas a princípio aqui tem outras formações no futuro. E seremos comunicados, a Sim. universidade vai encaminhar e-mail para todos os alunos de toda a comunidade? Vai, igual assim, a gente fez da semana acadêmica agora, da semana digital, a gente publicou em várias redes sociais, a gente vai avisar sim. E outra, só para finalizar, essa formação há algum certificado, alguma coisa assim ou não? Não gera nenhum certificado. É mais a questão mesmo de participação, conhecimento, sim, de introdução, principalmente para quem está chegando agora, seja licenciatura, mestrado. Mas pode ser que formações do futuro, né, mais longas, venham ter certificado. Até porque essa não gera nenhum ECT, nenhum professor vai validar se você participou. Olha, aqui toma um ponto para sua... Percebe? É mais para partilhar conhecimento inicial. Exato. Obrigada. Nada. Alguém mais, pessoal? Sim, sou outra vez. Mais uma questão, por favor. O Gama tem uma certa limitação de créditos. O Notebook também tem essa limitação? Não, o Notebook LM só tem aquela limitação de fonte. Mas imagina, 50 fontes por caderno. Ok? Você pode, chegou na 51, é o mesmo caderno, cria um outro ao lado e carrega o resto das fontes. Isso na versão gratuita. Mas quem tem, eu não sei se todo mundo está aqui, pode ser que algumas pessoas paguem o Google Drive ou o Google One, que na verdade.
Aí, para quem tem, né, essa questão paga, é ilimitado. Ilimitado não, 300 fontes, é muita coisa. Carregar 300 arquivos de uma vez é muita coisa. É muita coisa. É, bastante. Até 50 também no plano gratuito, é muita coisa, pessoal. Obrigada. Nada. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vou aqui passar para o Thiago, para que ele possa finalizar a parte e a apresentação. Obrigado, João. Obrigado, Thiago. Espetacular. Esta parte prática. Para fechar, vamos só fechar aqui com, depois de termos ouvido isto tudo, de vermos as ferramentas a funcionar, a potencialidade que isto tem, que é enorme, não é? Portanto, nos apetece agora sentar aqui e começar a explorar e a desenvolver isso para os nossos trabalhos, mas um pouco aquilo como o João falou, a necessidade de algumas cautelas, de alguns riscos associados e, não, portanto, que temos que ter em linha de conta. Eu trago aqui, vou falá-los de forma muito rápida, porque também já não temos muito tempo, sobre 4 riscos associados na utilização de inteligência artificial, que devem ser tidos mesmo muito em conta quando utilizamos no nosso trabalho. Talvez não tanto em algumas ferramentas como... Eu foco aqui sempre muito naquilo que são os modelos de linguagem, não tanto na criação. Uma grande parte dos exercícios que o João nos mostrou são de criatividade, são de, portanto, de resumo, de ajudar a construção de um trabalho, não é? E onde é menos problemático do que a utilização de modelos de linguagem para retirar conteúdos e inseri-los no nosso trabalho. Tem sido uma prática muito utilizada, principalmente em alunos de licenciatura, e que tem aqui alguns riscos associados que nós devíamos ter em conta. O primeiro deles, que eu trago aqui muito sucintamente, pensarmos no viés da inteligência artificial. Pensarmos que a inteligência artificial, principalmente os modelos de linguagem, são criados, são construídos com base em dados que existem na internet e que estão enviesados, de certa forma. Né? Imaginemos essa imagem aqui, é muito característica. Se tivermos uma internet composta por vários coelhos azuis e um coelho rosa, se perguntarmos coisas sobre coelhos, a probabilidade de nos surgirem coelhos azuis será muito grande. Já existem alguns trabalhos publicados sobre isto, e o que é fato é que a inteligência artificial, que os modelos de linguagem têm trabalhado um pouco Está a partilhar, não, João? Não. O site não? Não. Se calhar não... Olha, desculpa. Não comecei a partilhar. Mas não sei, mas não... Eu acho que estava a partilhar. Boa. Tem a ver aqui o site da Bloomberg, não está? Sim. Boa. Só que muito rapidamente, sem desenvolver muito mais, isto já tem algum tempo, ou seja, já está, principalmente na criação de imagens, muito mais desenvolvido, mas o que é fato é que quando olhamos para a base que compõe grande parte dessas ferramentas, elas são construídas com base numa série de preconceitos e de limitações dos nossos próprios dados inseridos na web. Né? E aqui é um estudo muito interessante feito na Bloomberg sobre a forma como a criação de imagens respondia a um conjunto de estereótipos associados. Por exemplo, aqui uma análise muito interessante na forma como foi pedida a criação de imagens sobre várias profissões associadas, como a cor da pele está associada a determinadas profissões e não está tão associada a outras profissões. Portanto, a probabilidade de pedirmos para nos criar aqui a imagem de um arquiteto, eu diria que seria quase 80% de surgir um arquiteto branco do que de um arquiteto negro. Da mesma forma, questões de género, né? Portanto, a probabilidade de nos trazer alguma imagem, quando falamos de engenheiro, a probabilidade é mínima de nos trazer aqui a construção de uma imagem que seja uma mulher, mas quando falamos de trabalhadores sociais, por exemplo, ou de donas de casa, ou caseiros, ou professores, a probabilidade maior é que surjam imagens de mulheres, não é? E por aí adiante, mesmo quando falamos aqui de características, de fisionomias, quando estudamos um bocadinho as fisionomias na criação de imagens, reparamos que há aqui um conjunto de estereótipos que não devem ser propagados na vida real e, obviamente, não deveriam ser propagados nisto, que é a criação de imagens, né, na web. Portanto, aqui uma pequena chamada de atenção para alguns riscos associados nos dados que existem na web. Mesmo em relação aos modelos de linguagem, portanto, perguntas como essas, que já está mais desenvolvido, mas isto, portanto, é 2024, né? Não faz assim tanto tempo, quando pedimos que nos devolvam um conjunto de profissões públicas associadas às mulheres ou associadas aos homens, essa questão de ter muito profissões da força e daquele antigo conceito da masculinidade aos homens, e questões como o ensino e o cuidado médico ser associado às mulheres. Portanto, construção de estereótipos que acabam por se propagar na utilização destas ferramentas.
É engraçado aqui perceber, isto é um estudo muito interessante que relaciona os modelos de linguagem até o 4, portanto já estamos um pouco mais desenvolvidos, e só falar do ChatGPT, e a forma como eles estão associados a determinadas culturas, a determinadas religiões. E se repararem, temos aqui a vermelho as várias versões do ChatGPT, sempre muito relacionadas com países da Europa protestante, com países falantes da língua inglesa e muito, muito distante daquilo que são as realidades, por exemplo, da África Islâmica ou da América Latina. Portanto, são modelos que estão construídos a partir já com este pequeno preconceito associado. Reparem aqui nesta imagem muito interessante, quando foi feito um pedido para um trabalhador humanitário, a criação de uma imagem de trabalhador humanitário. Portanto, surge sempre uma imagem deste género, portanto, um homem bem vestido, um homem limpo, até diria, né? Sem, assim, uma coisa muito, muito diferente daquilo que é o trabalho pesado, que muitas vezes é desenvolvido em zonas de muito risco, e desenvolvido por homens e desenvolvido por mulheres, e, portanto, nem sempre esta imagem de Indiana Jones, quase, que temos aqui. A alucinação da IA é talvez um dos maiores riscos na utilização da inteligência artificial e, portanto, que ainda não tem uma resposta eficiente e efetiva e pode estar relacionada com vários dados, com várias questões, como as fontes dos modelos onde os dados são treinados, portanto, podem conter erros e limitações, as próprias limitações do modelo, não é? Portanto, lembrar que na base deste modelo está apenas a predição da palavra seguinte, portanto, ele não está construído para perceber se a informação que lá está é verdadeira ou não, está construído para perceber se a palavra seguinte é muito provável que surja ou não. É quase aquela questão que nós temos, uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade. Aqui na questão da inteligência artificial é mesmo um fato. Se tivermos uma mentira propagada na internet muitas e muitas vezes, a probabilidade de ele tornar isto uma verdade é bastante capaz. Vários outros desafios da IA relativamente a esta questão das fake news e das informações verdadeiras ou falsas, e mesmo a nossa formulação de prompt, que pode ser muito confusa, e nesta confusão gerar aqui respostas erradas ou imprecisas. Temos muitos casos disso. Eu trago este caso que aconteceu comigo, provavelmente na biblioteca. Portanto, surgiu-me um livro, e o nome do livro era O Reinado de Satanás, Os Ricos e os Pobres. É um livro muito antigo, é um livro do século XIX, e eu estava com alguma dificuldade em obter informações sobre o livro, e a primeira coisa que eu fiz, olha, vou testar isso no ChatGPT, e pesquisei só O Reinado de Satanás ou Ricos e Pobres. E a descrição que eu tenho, e eu chamo sempre atenção para isso, que os modelos de linguagem não costumam ter muitas dúvidas na resposta. A resposta deles é sempre muito assertiva. Dá sempre a ideia de que está ali uma verdade que é incontornável. E aqui está a descrição, que é uma obra de António Sousa Bastos, publicada em 1873. Ele foi uma figura de cena cultural portuguesa. E eu fiquei com dúvidas sobre isto. Tinha o livro à minha frente e não era claramente uma obra de um autor português. E pedi para ele especificar melhor como é que ele associou o autor ao título. E aí ele percebeu que há um erro. E diz que foi um erro da parte, não encontrou uma fonte direta que confirmasse essa ligação. Isto acontece de forma muito frequente. Portanto, muito cuidado com esta assertividade dos modelos de linguagem em especificar que aquela informação é verdadeira. Portanto, aquilo que eu e o João temos falado, confiram as fontes, repliquem a pergunta, tentem verificar que aquilo que vocês obtêm é mesmo verdadeiro. Temos muitos casos, portanto, públicos sobre estes. Temos este de 2023, que ficou muito conhecido, foi dos primeiros casos, que é um caso de um processo de um tribunal nos Estados Unidos, de uma empresa que é a Mata contra a Avianca, que é uma operadora aérea, e o advogado, na construção do processo, decidiu utilizar o ChatGPT para processar a companhia, e o que é fato é que se percebeu que vários dos processos que o ChatGPT desenvolveu não existiam de todo. E, portanto, este caso foi muito comentado na altura e é talvez um dos grandes casos que nós temos associados à alucinação da IA, a construção de fontes. Temos um muito recente, fresquinho desta semana, que é, e agora eu construí mal aqui este slide, peço desculpa, mas que é a Deloitte, que foi obrigada a pagar dinheiro a uma empresa albanesa pela utilização de relatórios falsos. Portanto, basicamente, a utilizar a inteligência artificial para construir relatórios, utilizar uma série de informações falsas. E acho muito interessante que isso contrasta com esta notícia do New York Times de 20 de agosto de 2025, onde a Deloitte é líder mundial em serviços de inteligência artificial. Ok? Portanto, ninguém está imune a isto. Portanto, a utilização com excesso de confiança sobre a capacidade da inteligência artificial pode induzir em erro, talvez num trabalho académico não seja tão preocupante como para este senhor da Deloitte que decidiu construir este relatório, mas o que é fato é que é mesmo contém muito risco associado e, portanto, verifiquem sempre as vossas fontes. Não utilizem isso de forma desgovernada. Relembrar, ok? Avaliem sempre realmente se é mesmo necessário utilizar a IA. Portanto, será que precisamos mesmo? Temos ainda outros tipos de material, outras fontes, outros conteúdos que podemos utilizar que continuam a funcionar na academia e na universidade e que devem ser tidos em linha de conta.
Avaliem sempre de forma crítica aquilo que vocês recebem. Leiam aquilo que lá está, reflitam sobre aquilo que lá está, portanto, escrevam sobre aquilo que lá está. Não utilizem só o IH e metam nos vossos trabalhos. E pensem um bocadinho antes de formular a vossa prompt. Não lancem só prompts ao acaso e espera que as questões sejam respondidas. Direitos de autor, muito rapidamente. Este caso, que é um caso muito interessante, não sei se vocês conhecem, o caso da Monkey Selfie. Portanto, há uns anos atrás, um fotógrafo chamado David Slater andava, portanto, numa selva, a tirar fotografias e decidiu se ausentar e deixou a máquina em cima de uma pedra, e quando deixou a máquina, este macaquinho, muito simpático, agarrou na máquina e tirou uma selfie. E essa selfie ficou muito conhecida mundialmente. Mas gerou aqui também uma controvérsia gigante, porque o David Slater queria utilizar esta fotografia com direitos de autor associado. E percebeu que encontrou no tribunal aqui alguns problemas associados, porque a fotografia portanto, é um ato. A fotografia não está só associada à máquina. E o que os tribunais diziam era que o David Slater não pode ter direitos de autor sobre uma foto que ele não tirou. Ao seu tempo, há uma associação que eu agora não me recordo o nome, de proteção dos direitos dos animais, que diz que quem tirou a foto foi o macaco. E, portanto, é o macaco que deve ser o autor, a pessoa que obtém o copyright desta fotografia. Portanto, se ele é o artista, se ele é quem tira a foto, é ele quem obtém o direito dessa fotografia. Isto gerou um caso de tribunal muito polémico, com uma terceira linha que é a Wikimedia a querer utilizar isto como domínio público. Porque, na verdade, o macaco não é um ser humano. E nós não podemos ter direitos de autor associados a algo que não é um ser humano. Portanto, conseguem perceber quem é a pessoa que tem a razão neste caso e quem é que consegue ganhar este caso. O domínio público. Portanto, efetivamente foi isso que aconteceu. Esta foto está livre de utilização, vocês podem utilizar em todos os vossos trabalhos, porque ela não tem um direito de autor associado, porque efetivamente o David Slater não pode ter direitos porque não foi ele a tirar, o macaco não pode ter direitos porque ele não é um ser humano, e, portanto é uma obra em domínio público. Em 2023, há uma autora, eu penso que ela é norte-americana, apesar do nome, escreveu uma banda desenhada chamada Zarya of the Dawn, em que foi totalmente escrita no argumento por ela, mas foi totalmente ilustrada por uma ferramenta de inteligência generativa que é o Midjourney, que eu penso que não está disponível em Portugal ainda. Então, quem é que tem direitos sobre essa obra? Ela tentou ter o copyright sobre esta obra e, portanto, foi para o tribunal. E o que se percebeu é que a obra não poderia ter direitos de autor associado. Principalmente na questão da banda desenhada, o ilustrador é um autor muito importante. Nós mesmo nas bibliotecas, quando catalogamos uma banda desenhada, o autor principal até pode ser o José Saramago, mas é o ilustrador que torna-se o autor principal daquela obra. Portanto, o ilustrador é o autor principal. E o que o tribunal aqui decidiu é que não poderia ter direitos de autor associados porque o ilustrador não é um ser humano, é a máquina. Portanto, isto faz-nos pensar um bocadinho sobre essa utilização desgovernada e sem ser mencionada. Dados pessoais, não vou alongar muito, o João já falou algumas coisas, mas atenção, leiam as condições. Se vocês lerem as condições que nós nunca lemos, né? Mas há coisas muito assustadoras na forma como são utilizados os nossos dados pessoais, na OpenAI, por exemplo, que é uma parte que eu acho sempre muito assustadora, que é esta parte aqui das transferências de negócio, que eu não fazia ideia. Se estivermos envolvidos em transações estratégicas, reorganização, falência, liquidação judicial, os seus dados pessoais podem ser divulgados no âmbito do processo de diligência com a contraparte que as outras. Portanto, e estamos a falar de dados pessoais que nós nunca inserimos em outras partes. Fotografias, dados muitas vezes da nossa família, dados nossos pessoais. Portanto, façam um teste que eu já fiz, que é bastante assustador, e vão hoje ao ChatGPT e escrevam a seguinte frase: o que já sabes sobre mim? E vão perceber que aquilo que vocês obtêm é relativamente assustador. Portanto, cuidado, atenção a esta questão dos dados pessoais. Trago sempre em contrapartida a questão da Anthropic, do modelo de linguagem, que é o Cloud AI, que tem isto em mais atenção. Portanto, permite a certa altura nós retirarmos da memória os outputs que são utilizados nas nossas perguntas e tem aqui uma série de funcionalidades que nos permite cuidar mais dos nossos dados pessoais. Portanto, pode ser útil darem aqui uma vista de olhos. Mas sempre atenção a fotografias pessoais, a informação pessoal. Isto é importante. Às vezes utilizamos, por exemplo, um Zoom com assistente de inteligência artificial, mas às vezes estão dados tão sensíveis nesta reunião, será que temos que usar este assistente? Para onde é que vai esta informação, não é? Assim como a informação do nosso currículo, ou mesmo a edição de imagem. Conheço pessoas que passaram uma vida, por exemplo, a evitar inserir a foto dos filhos nas redes sociais, mas de repente com o ChatGPT utilizam naquelas trends de fazer a foto do filho como se fosse uma animação dos estúdios Ghibli, por exemplo. E estamos a fazer exatamente a mesma coisa, agarrar na fotografia do nosso filho e a compor uma base de dados gigantesca para a criação de novas imagens. Tudo ok se estiverem confortáveis com isto, mas simplesmente percebam que isto acontece e é um risco. Para acabar, portanto,
Recomendações para a utilização de inteligência artificial generativa, portanto não vou ler aqui ponto a ponto, vocês depois ficarão com a apresentação. Sejam transparentes, muito importante o que o João disse, ok? Não utilizem isto de forma escondida. Se utilizarem, refiram isto aos vossos professores. Atribuam as fontes de onde utilizaram, portanto, tirem as fontes daquilo que vem no texto. Sejam originais, tenham qualidade, portanto, já há várias formas de citar o que nós utilizamos com recurso de inteligência artificial. Isto também vai depois no PowerPoint, podem utilizar nos vossos trabalhos. Atenção que isto muda muito rapidamente. Tanto as normas APA como as normas da MLA já tiveram alterações no espaço de 6 meses, da forma como devemos citar. Mas, portanto, aqui já há algumas informações de como é que devemos citar a forma como introduzimos texto de inteligência artificial. Leiam depois com mais calma. Aqui vai também a fonte, para se quiserem diretamente a APA e a MLA, perceberem um bocadinho o que é que eles estão a sugerir. Houve uma pergunta de uma pessoa aqui sobre essa questão de... Não é agora, há bocado. Sobre a questão de se podemos utilizar ou não. Eu aqui chamo sempre a atenção, temos aqui já mais do que alunos de mestrado. A faculdade, a nível de orientação, tem uma pequena recomendação do Conselho Pedagógico, em 2024, que não é assim super esclarecedora sobre a forma como um aluno pode utilizar. Existem várias regulamentações macros, né? Portanto, da União Europeia, guidelines, para quem é investigador, as próprias orientações dos editores, para quem é aluno de licenciatura ou mesmo de mestrado, orientação de professores e dos orientadores sempre. Não utilizem isso de forma escondida. Portanto, principalmente na questão da apresentação, sempre falar com o professor. Professor, vou fazer a minha apresentação com recurso ou a uma aplicação específica, posso fazer, não posso, estou confortável, estou a utilizar aquele modelo de linguagem para fazer um brainstorming, estou confortável, posso utilizar. Portanto, eles são os vossos aliados nessa matéria e não vale a pena estarem a utilizar isso às escondidas porque não é o objetivo. O objetivo é que a inteligência artificial ajude a produzir conteúdos e não nos substitua neste ato, ok? Para finalizar, como é que devemos utilizar isto em contexto académico? Pesquisar e descobrir informação, sim. Gerar conteúdos só para utilizar cara chapada, principalmente nos modelos de linguagem, não fazer. Analisar e visualizar dados, nunca manipular dados para testar hipóteses. Armazenar, aqui falo mais das citações, porque tem muita gente utilizado isto para fazer citações bibliográficas. Atenção que isto às vezes vem com muito erro, porque ele não sabe fazer citações bibliográficas. Ele vai à web pesquisar a maior parte das vezes que aquela citação foi feita, e se ela só surgiu 2 vezes mal feita, vocês vão meter esta citação mal feita no vosso trabalho. Há mecanismos melhores para fazer citações do que a inteligência artificial. Indiquem sempre quando utilizam a IA. Não tentem utilizar isto sem fazer referência, principalmente se for substantivo no vosso trabalho. Sigam orientações institucionais e editoriais para quem está a publicar. Deixo também aqui várias referências e apresentações, ok? Portanto, depois podem consultar. Principalmente aqui nos guias, há coisas muito bem conseguidas. Eu chamo a atenção a este MetaLab de Harvard, que ensina muito bem a trabalharmos com modelos de linguagem e permite-nos até, portanto, brincar com modelos de linguagem que eles têm aqui desenvolvido. Não sei o que é aqui, mas eles permitem-nos fazer aqui várias coisas, como testar. Portanto, aqui comparar LLMs, reparem, vocês fazem uma prompt e comparam ao mesmo tempo o ChatGPT-5 com o Cloud. Mesma pergunta vai obter 2 respostas, sem limites de utilização, ao contrário daquilo que é o pacote gratuito. E, portanto, nestes recursos vão aqui um conjunto de coisas interessantes para explorarem, assim como cursos totalmente gratuitos, vocês podem fazer para ganhar aqui alguma base que se pretenderem, né, relativamente à inteligência artificial. Deixo aqui alguns livros que a biblioteca tem sobre o assunto, se estiverem mesmo interessados. Tem muitos mais outros livros na nossa coleção, será só clicar aqui. João, não sei se tens mais para dizer, eu agradeço a vossa atenção, porque estamos mesmo a acabar. Se tiverem dúvidas também estou disponível, portanto, para esclarecer depois do tempo, sem problema algum. Podem perguntar, pessoal. Fiquem com vergonha, não. Se não tivermos, é por aqui que ficamos, não é, João? Sim, sim. E depois vamos enviar as apresentações com referências. Nós também vamos enviar um formulário para que vocês possam fazer a avaliação da formação e também, principalmente, vai ter um campo lá com indicação de novas formações para o futuro. Eu acho que é interessante a gente saber isso de vocês, o que vocês gostariam que pudéssemos trazer e também ressaltar um pouco o que o Thiago disse, né? Nós não somos especialistas, mas estamos num processo de larga aprendizagem e queremos, né, compartilhar esse conhecimento com vocês. Para a gente é crucial, ok? Agradecemos muito a participação de vocês. Amanhã temos mais uma ainda, com a professora Joana, ok? Para finalizar a semana digital. Quem se inscreveu, fica ciente que a gente vai mandar o link amanhã. Quem não, a gente ainda vai enviar algum link para chamar a atenção. Sim, sim. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Terminar a reunião? Isso. Done.